Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 421. Criando uma facção. 1. Só de ouvir Precursor sair da boca do fantasma, todos ficaram chocados. Era difícil acreditar que o fantasma pudesse ter matado um membro da espécie ancestral. Não porque ele não pudesse, considerando que um precursor jamais mataria uma espécie inferior, qualquer um poderia tentar matá-lo se tivesse os meios. No entanto, o surpreendente foi que ele, de alguma forma, conseguiu encontrar um. Afinal, os precursores sobreviventes haviam se escondido ou deixado a galáxia. Dito isso, se ele de fato tivesse matado um precursor, isso poderia explicar seu arsenal de habilidades estranhas. A questão era, o que Vulcano faria agora? Ele jurou matar apenas aqueles que tivessem tocado em seus mestres. Ashton pensou, já que o fantasma admitiu ter matado um, não tem problema matá-lo. Mas você não pode deixar isso acontecer. Se o fantasma morrer, a última pista sobre o seu pai também morrerá. Mas acho que capturá-lo também não lhe serviria de nada. Não cabe a mim dizer isso, mas interrogá-lo é impossível. Até você já deve ter percebido. Ashton permaneceu em silêncio. Interrogar o fantasma só o tornaria mais forte. Embora Ashton tivesse em mente o lugar perfeito para interrogá-lo, infelizmente não foi possível. O domínio de Rafael seria o lugar perfeito para interrogar fantasma, pois era um lugar sobre o qual Astaroth tinha controle total. Infelizmente Beelzebub ainda ocupava o domínio, e Ashton não podia simplesmente expulsá-lo de lá. Isso impossibilitou Ashton de sequer tentar interrogar o fantasma. Enquanto isso, no campo de batalha, Vulcano não dissera uma palavra desde a grande revelação. Mas qualquer um em campo sabia o quão irritado ele estava. Sem aviso, Vulcano saltou no ar, e seu martelo ficou cada vez maior até bloquear o céu da visão do fantasma. O fogo infernal que o fantasma usará antes ainda girava em torno do martelo, dando-lhe uma aparência ameaçadora. O fantasma viu o ataque chegando. No entanto, ele não foi rápido o suficiente para se esquivar ainda. No momento em que o martelo tocou o chão, foi como se um vulcão adormecido tivesse entrado em erupção. Detritos foram lançados em todas as direções enquanto a própria terra ardia. Aegis teve que usar o escudo absoluto para proteger Ashton de qualquer perigo. Um segundo depois, Ashton teve uma visão de cortar o coração quando a poeira e os destroços baixaram. Havia uma enorme cratera em chamas à sua frente. Fantasma podia ser visto deitado de cabeça no buraco, com Vulcano em pé sobre ele. Ashton não duvidava que o fantasma estivesse morto. Embora forte, ele não era forte o suficiente para sobreviver a um golpe direto de Vulcano. Contudo, o humor de Vulcano estava longe de ser feliz, e um momento depois, Ashton percebeu por quê. Era outra isca forte, mas ainda assim uma isca. Esse desgraçado. Vulcano rugiu de raiva. Até o chão tremeu quando ele gritou, e Ashton conseguia entender suas frustrações. Ele sentiu o mesmo quando finalmente matou Mera na Terra, apenas para perceber que era apenas um clone dela. A essa altura, Aegis já havia terminado de curar Ashton, mas ele ainda não estava forte o suficiente para ficar em pé sozinho por muito tempo. Aegis viu isso e imediatamente correu para ajudar seu mestre. Ashton permaneceu apoiado na forma de grifo de Aegis enquanto a isca de fantasma desaparecia no ar. Não havia sentido em ficar parado no buraco, então Vulcano saiu para ver como Ashton estava, mas foi embora sem falar com ele. O anão teve suas antigas feridas abertas à força. As cicatrizes que levaram milhares de anos para cicatrizar, ressurgiram em instantes. Não era de se surpreender que ele quisesse ficar sozinho naquele momento. Ashton também não o incomodava. Afinal, ele não tinha tempo nem tempo para isso. O fantasma revelou-se muito mais complicado do que Ashton inicialmente supôs. Pelo menos ele tinha mais informações sobre ele, que poderia usar a seu favor na próxima vez que se encontrassem. Você parece bem confiante de que irá enfrentá-lo novamente. Porque eu sei que faremos isso, considerando que ele não está mais interessado em consumir meu corpo, mas sim em me matar. Essa é uma maneira de dizer. A propósito, você acha que ele poderia ter feito isso? Matando um precursor? Ashton assentiu. É questionável. Até nós tivemos dificuldade em matar os precursores, apesar de eles não estarem revidando. Dito isso, é sempre possível que um precursor tenha voluntariamente entregado a vida a um estranho, e os Tyrans já tinham visto isso acontecer algumas vezes durante a guerra. Eu vejo. Após a morte de Fantasma, após a morte de seu clone, os tubarões de metal recuaram rapidamente. Seu único objetivo era servir de distração para desviar alguns guardas e mercenários enquanto o fantasma fazia seu trabalho. Após sua morte, não havia sentido em continuar a batalha. Mas os guardas e os mercenários não saíram ilesos. Mais 2 mercenários embarcaram na jornada para a vida após a morte na batalha, enquanto o número de guardas havia sido reduzido pela metade. Sem mencionar que a destruição dentro e ao redor da mansão era insuperável. Centenas de pessoas levaram dias para limpar todos os escombros, e levaria um ano inteiro para reconstruir o local. Felizmente, Eula e sua mãe saíram ilesas do incidente e ficaram gratas a todos que as ajudaram a escapar da morte certa. Especialmente a Ashton e Vulcano, que derrotaram o fantasma. A notícia da primeira derrota do fantasma se espalhou pela galáxia como fogo em pó. Da noite para o dia, a Associação Mercenária recuperou toda a sua influência perdida. Mais do que isso, Ashton e companhia se tornaram personalidades renomadas. Maston prometeu que grandes recompensas os aguardariam quando retornassem. Enquanto Ashton andava por aí ajudando no que podia, as pessoas não viam Vulcano desde o fim da batalha. Ashton tentará inúmeras vezes falar com ele ao longo dos dias, mas seus esforços eram recebidos com silêncio. O anão havia se fechado na oficina, não permitindo que ninguém mais pisasse em seus domínios.
Ashton respeitou a vontade do mestre e decidiu partir sem encontrá-lo. O céu noturno estava estrelado. A nave deles estava pronta para partir, assim como os hóspedes do planeta Eva. Mas Ashton não iria apenas com os mercenários sobreviventes. Ele levaria sua facção consigo. Ceifador, temos que ir agora, Vimur gritou para ele. Já vou. Ashton respondeu antes de se virar e olhar para a oficina pela última vez. Parece que é isso então. Embora fraco, Ashton esperava rever Vulcano antes de partir, mas seu otimismo parecia equivocado. Depois de esperar 1 minuto, Ashton desistiu e retornou à nave. Entretanto, para surpresa dele e de todos, Vulcano veio correndo em direção à nave com uma mochila enorme. Ei, pirralho! Que tipo de discípulo vai embora sem a bênção do mestre? Ele gritou. Sério? Ele vai jogar isso contra mim? Ashton resmungou e saiu do navio. O que você quer, velho? Ai, considerando que você é pateticamente fraco, generosamente decidi acompanhá-lo até derrotarmos aquele copiar, ou seja lá o que ele for. Entre. É falta de educação fazer todo mundo esperar assim. Vulcano deu um tapinha nas costas de Ashton e entrou apressadamente na nave. Sinceramente, nunca pensei que aceitaria um vagabundo tão preguiçoso como meu discípulo. Esse filho da puta. Ashton suspirou antes de sorrir ao entrar na nave. Capítulo 422. Criando uma facção 2. Uma enorme multidão aguardava Ashton e os mercenários restantes na torre núcleo. Assim que sua nave atracou na porta VIP, eles puderam ouvir os aplausos de todos que os aguardavam. Era uma ocorrência rara no mundo dos mercenários. Afinal, não havia espaço para fãs para os mercenários. Todos geralmente ganhavam dinheiro para si mesmos, tanto que frequentemente se esqueciam das conquistas dos outros. No entanto, derrotar o invicto fantasma não era um feito que alguém ignoraria. Foi a primeira vez que alguém não só conseguiu escapar da morte silenciosa, como também derrotá-lo. Ao mesmo tempo, pessoas do Notícias da Galáxia queriam entrevistar os mercenários. No entanto, Maston deixou claro que eles não teriam permissão para isso. Era porque ele sabia que esses repórteres só queriam uma coisa deles. A chave para derrotar Fantasma e Maston era não deixá-los pôr as mãos em tais informações. Vimur foi imediatamente atraído pela onda de atenção que recebeu. Em contraste, Layud o encarava de longe. O curandeiro também tinha uma boa quantidade de pessoas torcendo por ele, mas parecia que aquele cuja torcida mais importava estava ocupado com outra pessoa. Ashton percebeu isso e calmamente se aproximou de Layud. Como queria usá-lo como isca, sentiu que seria apropriado tentar encorajá-lo a seguir seu coração, em vez de deixar seus sentimentos irem à tona. Por quanto tempo você planeja ficar olhando para as costas dele, hein? Ashton comentou brincando antes de dar um tapa nas costas de Layud. Ai, ó o que você quer dizer, ceifador Ael. Layud se referiu a Ashton com o sufixo Ael. Na cultura de Layud, Ael era usado como sufixo para aqueles que eram fortes e dignos de respeito. Ao mesmo tempo, o sufixo também era usado para reconhecer a superioridade das habilidades de alguém. Pelo menos foi assim que Layud explicou a Ashton enquanto eles retornavam para a torre. Cara, por favor, todo mundo sabe o que você sente por ele. Bem, menos aquele idiota. Mas pensando bem, não espero que os 2 neurônios dele percebam os sinais óbvios. Layud riu antes de ficar um pouco sério. Há quanto tempo você sabe? Praticamente desde o momento em que saímos da torre. Bem, não cabe a mim dizer o que fazer e o que não fazer. Às vezes, deixar o coração ir é melhor. Falo por experiência própria. Ah, olha o guru do amor que eu criei. Estou orgulhoso de você. Layud não respondeu, e Ashton interpretou isso como um sinal para ir embora. Assim como Astaroth o pressionou a confessar seus sentimentos por Ana, ele queria representar esse papel para Layud. Esperançosamente, ele seguirá seu conselho e as coisas melhorarão. Até lá, Ashton tinha seus próprios negócios para cuidar. Quero dizer, ceifador. Ashton ouviu uma voz familiar e se virou com um largo sorriso. Fazia pouco mais de um mês desde a última vez que vira Ana. Mas, para sua surpresa, ela havia mudado bastante. Suas feições de súcubo ficaram mais proeminentes, e ela ganhou 13 níveis desde a última vez que ele a viu. Enquanto corria em sua direção, Ashton não pôde deixar de notar que todos estavam olhando para ela. Os homens que o aplaudiam há pouco agora tinham punhais nos olhos, esperando para matá-lo. A luxúria deles pelo seu sangue é muito maior que a luxúria de Ana por você, haha. Fique quieto e tente não estragar o momento, está bem? Tudo bem, você mereceu. Até mais. Ana obrigou Ashton a um abraço bastante íntimo, que ele retribuiu com prazer. Atrás dela estavam os gêmeos. Eles mantiveram distância, mas fizeram questão de cumprimentar Ashton. Ashton talvez não visse os gêmeos de forma romântica, mas eles ainda eram amigos, então seria rude da parte dele não reconhecê-los. Nossa, você é bem gordinha. Ana lambeu os lábios. Eu poderia dizer o mesmo de você. Ashton riu. Além disso, eu sei o significado por trás do seu olhar, mas isso vai ter que esperar. Preciso resolver alguns negócios primeiro. Claro, respondeu Ana antes de dar um beijo em seus lábios e soltá-lo. Isso será o suficiente para me segurar por algumas horas. Eu sabia que esse desgraçado era um playboy. Vimur correu até Ashton e passou o braço por cima do ombro dele. Olha só ele. Ele já tinha namorada, haha. Aliás, eu sou Vimur, o fiel escudo do ceifador. Você já deve ter ouvido falar de mim. Ei, Layud, deixa eu falar. Ashton balançou a cabeça em decepção enquanto Layud arrastava Vimur para longe. O amor vai enferrujar seu cérebro. Vulcano apareceu de repente atrás deles com a Aegis, que imediatamente pulou no ombro de Ashton. Ele é tão fofo. Ana e os gêmeos exclamaram simultaneamente. A Aegis não estava em sua forma original, mas mesmo assim parecia fofo. Mas as surpresas ainda não haviam acabado. Embora a Aegis não gostasse de ser tocado por ninguém, para a surpresa de Ashton, ele imediatamente pulou do ombro de Ashton para o peito de Ana e colocou as mãos em volta do pescoço dela.
Isso é novo. Ashton olhou para Vulcano, que era tão desorientado quanto ele. Enquanto isso, Maston retornou após escoltar Eula em segurança até seu quarto. No entanto, Eula avisou Ashton que queria falar com ele em particular antes de ir embora. Aqui está a estrela. Maston deu as boas-vindas a Ashton, mas imediatamente se curvou ao ver Vulcano. Eu nunca pensei que teria a sorte de estar na presença de um anão ancião aqui, de todos os lugares. Vulcano pareceu incomodado com as palavras de Maston. No entanto, ele leu a sala e decidiu que era melhor aceitar seus cumprimentos antes de partir. Ele não é uma pessoa sociável, esclareceu Ashton enquanto cumprimentava Maston. Entendo. Vou me desculpar com ele mais tarde. Mas por enquanto vamos para a sala de reuniões. Há muita coisa para discutir e pouco tempo. Maston disse depois de recuperar a compostura. O líder não pôde vir aqui esta noite, mas ele enviou seus parabéns a você e deseja encontrá-lo em outra ocasião. Capítulo 423. Criando uma facção. 3. Quando Ashton e Maston entraram na sala de reuniões, ele se surpreendeu ao ver muitos rostos desconhecidos. Parecia que todos estavam ocupados conversando, mas a sala ficou estranhamente silenciosa assim que ele apareceu. Ashton imediatamente examinou todos na sala. Agora que sabia como o fantasma funcionava, não ficaria surpreso em encontrá-lo ali. Felizmente o fantasma não estava presente. No entanto, havia alguém que Ashton conhecia há algum tempo. Otiga. Eu devia saber que só você escolheria um nome cafona como ceifador. Otiga sorriu enquanto os recém-chegados preenchiam os assentos vazios restantes. Faz tempo. Parece que Lady Sombra já conhece você. Maston ergueu uma sobrancelha. Sim, o senhor ceifador é um velho conhecido de Euforia. Otiga respondeu. Trabalhamos juntos em algumas ocasiões. Espero que não deixe seu relacionamento afetar seu trabalho, Lady Sombra. Alguém do outro lado da sala comentou. O mesmo vale para você, senhor ceifador. Tente não deixar seus relacionamentos interferirem em seus negócios. Esse é o meu conselho como veterana. Cala a boca, bolas. Todos nós sabemos o quão incrível você é, retrucou Otiga. Ashton viu a pessoa e não sabia como descrevê-la. Sua aparência era bem distinta, para dizer o mínimo. Sua cabeça ovalada estava coberta de excesso de pele. Só de olhar para ele, Ashton se lembrou dos testículos de um homem, exatamente como Otiga o chamava. Embora a suposição de Ashton estivesse correta quando Maston o apresentou ao homem, Ashton não pôde deixar de pensar que era algum tipo de brincadeira. Tinha que ser. Ceifador, este é Lord Testículo. Ele é um dos 7 grandes generais do Império de Orion. Maston o apresentou graciosamente, mas Ashton sabia que Maston estava se esforçando ao máximo para conter a vontade de rir. Se eu fosse ele, teria processado meus pais. Não te jogaram na rua porque você nasceu com uma lâmina da lamentação? Que tal processá-los por isso? Embora eu não soubesse, eles estavam na prisão da última vez que os vi. Eu diria que o karma se vingou de mim. Estou surpreso que algo deu certo na sua vida pela primeira vez. Eu também. Enquanto Maston apresentava Ashton a todos, Ashton não pôde deixar de notar o olhar de todos. Parecia que o avaliavam como se não acreditassem que alguém como ele lutasse e sobrevivesse contra o fantasma. Ashton não podia culpá-los. Aos olhos deles, ele era um jovem novato. Como alguém como ele poderia derrotar o fantasma quando nem mesmo as mentes mais brilhantes da galáxia conseguiam bolar um plano para isso? Mas mais do que isso, ele conseguia sentir as emoções deles através da percepção. Apesar do que pensavam, eles tinham medo dele. Não medo propriamente, mas eram cautelosos. Pessoas como Ashton eram perigosas. Eram apenas um trunfo até começarem a trabalhar com elas, mas no momento em que tal pessoa se voltasse contra elas, seria uma catástrofe. Provavelmente foi por isso que algumas das pessoas mais influentes da galáxia se reuniram naquela sala para encontrar um mercenário de baixa patente. Ao fazer isso, matariam 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, eles poderão obter informações em primeira mão sobre o fantasma e descobrir maneiras de combater seu reinado de terror e, finalmente, formarão conexões cruciais com alguém que era tão perigoso quanto, se não mais. Não era de se admirar que Maston dissesse que Ashton receberia suas recompensas ali. Não apenas a associação mercenária o recompensaria por seu feito e pelas informações que ele lhes daria, mas também as 6 pessoas restantes. Ei, quase consigo ver a ganância nos seus olhos. Abaixe um pouco o tom. Chega de cumprimentos. Vamos ao que interessa agora? Maston deu início à reunião. Parecia que Otiga estava esperando que Maston dissesse isso. Assim que ele terminou, ela se apressou em fazer uma pergunta. Você conseguiu descobrir a identidade do fantasma? Não. O covarde usou uma isca para nos atacar. Ashton respondeu. No entanto, tenho algumas informações sobre sua classe e habilidades. Todos se aguçaram assim que Ashton disse isso. Até então, o fantasma era um completo enigma, graças à sua taxa de letalidade de 100%. Por isso, qualquer informação sobre sua classe e habilidades era inestimável. Ashton sabia o valor da informação que possuía e não a revelaria tão rapidamente. Assim como qualquer coisa no universo, a informação também era negociável pela quantidade certa. Sendo mercenário, Ashton queria se beneficiar o máximo possível. Por isso, pretendia monopolizar as informações inestimáveis que possuía. Você não disse que queria compartilhar informações com eles para que eles possam te ajudar a encontrar o fantasma mais rápido? Sim. Ashton respondeu presunçoso. Não tenho tempo nem meios para rastrear o desgraçado. Mas eles têm, já que tem exército sob seu comando. No entanto, eu nunca disse que daria a informação de graça, disse? Seu bastardo astuto. Adorei, haha.
As pessoas pareciam perceber o que se passava em sua cabeça e imediatamente apresentaram suas propostas. Testículo ofereceu o apoio do exército de Orion e tratamento prioritário em missões relacionadas a eles, na quantia que Ashton quisesse. Lord Nix, uma figura proeminente representando o braço de Perseu, ofereceu-lhe uma das naves espaciais mais rápidas à sua disposição para Ashton e sua equipe. Ashton ficou extremamente grato a ele, pois planejava adquirir uma nave de qualquer maneira. Quanto a Maston, bem, ele removeu todas as restrições impostas a Ashton como um novo mercenário de nível 2. Em outras palavras, Ashton foi promovido ao posto mais alto de mercenário extraoficialmente, já que não seria justo com os demais mercenários que trabalhavam para a associação. Isso significava que ele teria que progredir como os outros mercenários para melhorar sua classificação. Ashton ainda receberia todos os benefícios que um mercenário de classificação 7 receberia, apesar de estar na classificação 2. Ashton não pediu nada a Ortiga, mas mesmo assim, ela se ofereceu para se juntar à tripulação dele e à sua associação de inteligência. Em resumo, Ashton se tornaria a nova líder de uma das associações de inteligência mais requisitadas. Os presentes não paravam de chegar, de dinheiro a soldados e ofertas de relações de trabalho próximas. Tudo que Ashton queria, ele conseguia em segundos, apenas mencionando. Honestamente, ele ganhava muito mais do que queria, mas não reclamava. Quando Ashton lhes deu o que queriam, ele já era um dos mercenários mais condecorados da Torre Núcleo. A reunião durou pouco mais de 1 hora. Assim que o dinheiro prometido foi transferido para Ashton e a entrega das naves espaciais foi agendada, ele partiu para fazer o que queria fazer há muito tempo. Antes que alguém pergunte, não era Ana, mas algo relacionado ao trabalho. Tem certeza de que quer criar sua própria facção de mercenários? Robô Ana perguntou a Ashton para confirmar. Juntar-se a uma facção de mercenários foi um dos métodos que mais cresceram. A maioria das solicitações valiosas geralmente pedia para ser designada a uma facção, em vez de a um grupo desconhecido de mercenários. No entanto, apenas alguns podiam criar uma facção. Geralmente, mercenários de nível 6 ou superior podem formar uma facção, mas nenhuma dessas restrições se aplicava a Ashton, então ele não perdeu tempo criando seu exército. Até mesmo o pedido de Eula era para ser designada para uma facção mercenária. No entanto, a maioria das facções se recusou a aceitar o pedido mortal, e aquelas que o fizeram não estavam à altura. Foi por isso que Maston teve que criar um grupo de mercenários sozinho para ajudar Eula. Sim, por favor, respondeu Ashton, e em poucos instantes ele recebeu uma tonelada de documentos para analisar. Se não fosse pela detecção, ele teria lido os textos por horas. Após assinar os documentos necessários, Ashton recebeu um novo cartão de mercenário que refletia sua nova patente e a nova facção que ele havia criado, conhecida como Fantasmas. Até então, era uma facção relativamente pequena. Junto com os 10 guardas que ele havia resgatado do planeta Eva, Vimur e Layud se juntaram à sua facção. Ana também fazia parte dela, assim como Vulcano. No entanto, ele não foi listado como um guerreiro, mas sim como um técnico. Era para manter sua identidade secreta como Tori. Nome da facção, Fantasmas. Capitão da facção, Ceifador. Clique para ver mais informações. Classificação da facção, 3. Informações dos membros. Membros grau A, 0. Membros grau B, 3. Clique para ver mais detalhes. Membros da classe C, 3. Clique para ver mais detalhes. Membros da classe D, 5. Clique para ver mais detalhes. Membros da classe E, 4. Clique para ver mais detalhes. Missão concluída, 0. Reputação, confiável pela associação. Referências. Vice-presidente da associação Maston. Artista galáctica Eula Mendova. Lady Sombra, ONI. Lorde Testículo General do Império Orion. Clique para ver mais 3. Classificação. Estará disponível após a conclusão bem-sucedida de uma missão. Nada mal, Ashton murmurou para si mesmo. Você pode aceitar missões do balcão 7. Robô Ana comentou. Tenha um bom dia, capitão. Ashton assentiu e foi até o balcão mencionado para procurar uma missão adequada para eles. Normalmente, uma facção novata teria poucas oportunidades de ser contratada. Por isso, era necessário obter algumas referências. Quanto mais conhecido o árbitro, maiores as chances de ser contratado. O sistema de referência foi uma das razões pelas quais Ashton queria obter recomendações do maior número possível de pessoas influentes. As recomendações de Maston, Eula e Ortiga foram mais do que suficientes para chamar a atenção. Mas Ashton decidiu ir além e mencionou todos que havia conhecido na hora anterior. Vamos ver se tem alguma missão. Que porra é essa? Ashton ficou paralisado diante da tela holográfica. Não fazia nem 10 minutos que ele criara a facção e já havia recebido mais de 1 dúzia de solicitações de emprego. Talvez eu devesse ter amenizado um pouco minhas referências. Capítulo 424. Operação Conjunta 1. A notícia do feito de Ashton, somada às suas referências, causou um grande alvoroço no mundo mercenário. Mesmo assim, nem todos os clientes queriam contratá-los, já que eram uma nova facção. Mas o número de solicitações que Ashton recebeu era sem precedentes para uma nova facção. Ashton ficou ali boquiaberto, olhando para a tela, sobrecarregado com as solicitações de trabalho. Depois de se recompor, Ashton reorganizou as missões de acordo com o tipo de trabalho. Para sua surpresa, a maioria das tarefas era de transporte ou escolta, semelhante ao trabalho de escolta de Eula. Embora o salário fosse bastante bom, ele não estava muito entusiasmado em aceitar essas ofertas de emprego. Embora não tenha dito isso explicitamente durante a reunião, seu único foco no momento era ficar forte, ou seja, subir de nível, para poder enfrentar o fantasma sozinho na próxima vez que se cruzassem. Se eu quiser pegar aquele desgraçado vivo, tenho que ficar mais forte do que sou. Ficar forte sozinho não vai te ajudar.
Precisamos descobrir um jeito de interrogá-lo também. Se ao menos pudéssemos matar Beelzebub, todos os problemas seriam resolvidos. Vá em frente, mate-o. Isto é, se você quiser que os Tyrans nos mandem para o inferno. Ashton não respondeu, principalmente porque não tinha nada a dizer. Se Balmont tivesse uma habilidade como a de Rafael, não teria que se preocupar em lidar com o fantasma. Agora não é o momento certo para focar no fantasma. Ashton balançou a cabeça e voltou a ler a lista de tarefas. Mas no fim desistiu também. Sua mente estava empolvorosa. No entanto, havia alguns motivos pelos quais ele esperou para aceitar qualquer missão. Em primeiro lugar, embora fosse o capitão de sua facção, não era correto que ele escolhesse uma tarefa sozinho. Consultar outros como Vimur e Layud sobre o assunto também lhe daria a percepção necessária para aprender sobre diferentes tarefas e consolidar ainda mais seu conhecimento do mundo mercenário. Em segundo lugar, ele não queria se precipitar para a luta assim que terminasse um trabalho. Afinal, descansar adequadamente era tão crucial quanto se esforçar para ganhar dinheiro. Sem mencionar que não era como se eles pudessem deixar a estação antes que as naves espaciais prometidas fossem entregues a ele. E era mais como se eles tivessem que ficar na torre por uma semana, no mínimo. Com centenas de milhares de ienos na minha conta, dinheiro não será problema por um tempo. O que significa que posso aceitar trabalhos que dão menos dinheiro, mas mais experiência. O que aconteceu com o bastardo ganancioso de antes? E também tenho treinamento de Vulcano. E certo, preciso conversar com o mestre em breve. Mas por enquanto é hora de descansar. Farei uma reunião amanhã. Tente enganar alguém que não te conhece. Você só quer transar, não é? Você deveria ficar feliz por pelo menos um de nós poder fazer isso. Por que diabos você está com ciúmes? No entanto, antes que Ashton tivesse a chance de prosseguir com seu plano, ele notou algo. Não muito longe dele, havia um pequeno grupo de pessoas. Bastou uma olhada no uniforme deles para Ashton se lembrar do seu primeiro dia como mercenário. O chamado grupo de mercenários de elite, os mercenários da Água Dourada. Esses bastardos nunca aprendem, não é? Assim como na primeira vez em que se conheceram, os mercenários da Água Dourada ainda estavam ocupados monopolizando todas as missões de nível inferior. Mesmo depois da humilhação que enfrentaram da última vez, parecia que não tinham aprendido a lição. Por que você não vai conhecê-los? Afinal, eles são seus velhos amigos. Você arrancou as palavras da minha boca. Ashton sorriu e caminhou casualmente até eles. Ei, cara quadrada! Ashton gritou enquanto os mercenários estavam ocupados afugentando outros mercenários de baixa patente. Eu queria conversar com você desde o nosso último encontro. Kearney Oma, o vice-capitão do grupo, virou-se com os olhos brilhando de raiva. Não só estava tendo um dia ruim, como agora algum idiota ousava zombar dele. Perdoar o tolo não era uma opção para ele. No entanto, quando viu o rosto de Ashton, toda a raiva em seus olhos evaporou instantaneamente. A maneira como Ashton os humilhou publicamente ficou vividamente gravada em sua mente. Foi pura má sorte que de todas as pessoas que os mercenários de Água Dourada poderiam ter enfrentado, seu caminho foi interrompido por alguém que tinha o apoio direto da associação mercenária. Senhor ceifador, é uma honra conhecê-lo. Kearney respondeu com o sorriso mais falso que Ashton já vira. O que alguém como você está fazendo nos andares inferiores? Ah, nada demais. Só vi seu rosto familiar e pensei em te conhecer. Ashton respondeu. O que você está fazendo nos andares inferiores? Monopolizando missões de baixo nível, como sempre. Haha, não é bem assim. Kearney tinha um desejo ardente de xingar Ashton, mas sabia muito bem que se entrassem em conflito agora, até a associação apoiaria Ceifador, e não eles. O último encontro deles havia causado certa mágoa a Kearney por parte de seus superiores, então ele foi mais cuidadoso ao confrontar Ashton. Era peculiar que alguém do grupo da Água Dourada fosse tão educado com o outro mercenário. Mas mais do que isso, os mercenários de baixa patente queriam aceitar uma solicitação de emprego e fugir dali enquanto os mercenários da Água Dourada estavam ocupados. Kearney e seus subordinados sabiam o que os outros mercenários estavam fazendo. Infelizmente não havia nada que pudessem fazer com Ashton presente, pois não queriam ter problemas com ele. Quanto a Ashton, as coisas estavam indo exatamente como ele queria. Era um fato bem conhecido que o esquadrão de Kearney não estava sob proteção direta de seu líder de rank S. Seria surpreendente se o líder deles sequer soubesse da existência deles. Mesmo assim, como usavam as cores da Água Dourada, nenhum mercenário comum queria mexer com eles. Mas com Ashton era diferente. Com Maston o apoiando, os papéis de presa e predador se inverteram. Era a vez de Água Dourada saber como era ter todos os pedidos de emprego retirados à força. Eu nunca vi alguém ser tão mesquinho antes. Por quê? Os Tyrans não tinham espelhos? Capítulo 425. Operação Conjunta 2. Um motivo. Uma voz calma e sem rosto ecoou no escuro. Dê-me um motivo para que eu não te reduza a carne moída agora mesmo. Eleanor não conseguia falar uma palavra na presença do líder, e não conseguiria mesmo se quisesse, pois sua língua havia sido arrancada momentos antes. Esse foi o preço por não ter conseguido capturar um descendente direto da primeira súcubo. Além das perdas financeiras e de pessoal, os tubarões de metal receberam um golpe irreparável em seu nome, e isso era algo que o líder não perdoaria ou esqueceria tão cedo. No entanto, Eleanor não foi a única a ser punida ali. Xin Fuyan, um dos confidentes do líder, recebeu tratamento semelhante. Ele não teve os órgãos arrancados como Eleanor, considerando o quanto havia conquistado pelos tubarões. Mas os gritos angustiantes de Fuyan podiam ser ouvidos a cada poucos segundos. Mesmo sabendo que estava ferrada, Eleanor não conseguia parar de pensar quem estava enfrentando a situação pior, ela ou Fuyan.
Enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, alguém a agarrou e a jogou pela câmara escura como breu. Ela já havia passado por aquela situação algumas vezes, mas ainda doía muito. Foi por isso que o corpo de Eleanor ficou coberto de hematomas e fraturas. Mesmo assim, o líder não demonstrou a mínima piedade por ela. Ela não tinha ideia de que capturar Eula era tão importante, ou então ela teria escapado das garras da organização quando a derrota se tornou uma certeza. Foi tolice da parte dela pensar que conseguiria escapar sendo rebaixada ou tendo um braço decepado. Que diabos, ela jamais saberia que a ordem para capturar Eula veio do próprio líder. Se o fizesse, Eleanor teria dado tudo de si para capturar Eula ou morrer tentando, pois a morte se tornará algo pelo qual ela agora ansiava. Fuian tem sido um aliado próximo há décadas, mas isso não me importa. No entanto, decidi poupar a vida dele por algo que ele encontrou sozinho. O líder resmungou. Eleanor não tinha forças para ouvir a misteriosa voz eletrônica. No entanto, o que o líder disse em seguida imediatamente chamou sua atenção. Fuian encontrou alguém mais adequado às nossas necessidades. Um alvo mais fácil, mas mais importante do que aquela estrela pop. A única questão é, você vai ou não provar seu valor para mim? Eleanor imediatamente se ajoelhou, implorando por outra chance de consertar as coisas. Sem a língua, ela não conseguia formar uma única palavra adequada, mas isso não a impediu de se esforçar ao máximo para expressar suas palavras. A voz nunca mais falou, mas o quarto se iluminou um instante depois. O quarto inteiro estava pintado com o sangue dela. No entanto, não eram rabiscos sem sentido. Eleanor conseguia ler as palavras que o líder escreveu, jogando-a por toda a sala. Palavras que a faziam sentir esperança e desespero ao mesmo tempo. Não me decepcione novamente. Ao mesmo tempo, o grito de Fuian foi ouvido uma última vez antes que tudo ficasse em silêncio novamente. O Palácio da Dor havia ficado em silêncio novamente. Atim! Ana espirrou mais alto do que nunca. Quem diabos está falando de mim agora? Eu não sabia que vocês tinham fãs no espaço. Ashton comentou brincando enquanto folheava o catálogo de missões. Enquanto todos estavam ocupados reivindicando pedidos de trabalho, alguns foram abandonados porque não conseguiram chamar a atenção dos mercenários de patente mais baixa por vários motivos. Ashton não planejava aceitar um pedido, mas quando viu a expressão relaxada de Kearney, aceitou todos. Assim que fez isso, a expressão de Kearney rapidamente ficou pálida. O emprego que ele queria reivindicar agora pertencia a Ashton. A única coisa que Ashton precisava era saber qual missão os mercenários da Água Dourada estavam tão desesperados para roubar. Nem preciso dizer que Kearney não ia deixá-lo saber, então eles partiram furiosos. Foi por isso que Ashton estava revisando a lista, esperando que algo indicasse a direção certa. No entanto, antes que pudesse prosseguir em sua busca, alguém bateu à porta. Ana foi verificar e um momento depois Ashton a ouviu ofegar confusa. Depois de correr para fora, encontrou Eula ajoelhada na frente de Ana. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Eu esperava que você tivesse a resposta para isso. Ana murmurou. Antes que Ashton pudesse perguntar a Eula o que diabos ela estava fazendo agora, ela falou primeiro. Por favor, abençoe esta sua humilde serva, deusa Lilith. Ana e Ashton se entreolharam. Não conseguiam decidir se Eula estava louca ou se a tinha confundido com outra pessoa. Apesar disso, Ashton não achou o comportamento de Eula nada aceitável. É sobre isso que você queria falar? Ele perguntou firmemente a Eula, ao que ela assentiu. Sei que você está confuso com meu discurso, mas garanto que estou aqui para ajudar. Entendi. Não é à toa que sua namorada me pareceu familiar depois que se tornou sua companheira. Meu idiota achou que eu estava tendo essa sensação por causa do nosso vínculo. O que você quer dizer? Digamos que você poderia ter transformado Ana em um ser primordial. Fala inglês, seu idiota. Tradução. Ana pode ter herdado os genes das primeiras súcubus quando você a transformou, o que significa que outras súcubus a consideram uma deusa. Fim da tradução. Em vez de dissipar sua confusão, as palavras de Astaroth tiveram o efeito oposto. Como ele poderia transformar Ana em algo como uma deusa de todas as coisas? Mas pensando bem, ele era a reencarnação de Serafim para os Diolos, então não era algo absurdamente estranho. Contudo, ele ainda tinha uma pergunta na cabeça. Por que diabos você carregava genes de súcubus? Ele perguntou a Astaroth, sem obter uma resposta direta. Digamos que me diverti muito com eles. Mas você não era virgem. Fazíamos coisas mentais, principalmente. Não é de se espantar que sua cabeça esteja ferrada. Capítulo 426. Operação Conjunta 3. Então, você quer que a gente recupere um artefato mágico que ninguém tinha ouvido falar? Perguntou Ashton assim que Eula terminou de fazer seu pedido. É esse o ponto principal. Ela respondeu. Só alguém da linhagem direta de Lilith pode recuperar o artefato. Como minha família é a única súcubo puro sangue da galáxia, os tubarões de metal me atacaram para me forçar a chegar ao cajado de Lilith. Tudo era novidade para Ashton. O boato de que Eula ofendera o tubarão de metal era uma farsa que ela usava para esconder o verdadeiro motivo por trás de seus ataques implacáveis. Até Ashton achou difícil acreditar que uma organização criminosa de escala galáctica estivesse atacando uma estrela pop só por causa de um comentário estúpido, e seus instintos provaram estar corretos dessa vez também. No entanto, ele não podia culpar Eula. Se o que ela disse fosse verdade, milhares, até centenas de milhares de pessoas, não mediriam esforços para pôr as mãos no artefato. O que você acha, Astaroth? Bem, a história da Eula me parece muito rebuscada. Um artefato que pode dar imortalidade ao seu portador? Parece coisa de filme de ação de baixa qualidade. E um zumbi lobo ambulante não faz isso. Não, porque uma tonelada de híbridos já vagava pela galáxia. Era só questão de tempo até que um tríbrido se juntasse a eles. Mas por outro lado, súcubos e íncubos eram conhecidos por levar seus segredos para o túmulo. Então pode ser possível, improvável, mas possível.
Enquanto Ashton estava ocupado discutindo tudo sob as estrelas com Astaroth, Ana fez as perguntas mais óbvias com as quais Ashton não parecia se importar. Corrija-me se eu estiver errado, mas você não está fazendo uma solicitação à associação porque não quer espalhar a informação, certo? Eula assentiu. Então o que te faz pensar que pode confiar em nós? Perguntou Ana, com os braços cruzados diante dos seios. Pelo que você sabe, somos mercenários. A única coisa que somos leais é ao dinheiro, não às pessoas. Eula sorriu como se esperasse que a pergunta lhe fosse dirigida. Olhou Ana diretamente nos olhos e disse, nem você nem o senhor ceifador são esse tipo de pessoa. Ela continuou, neste último mês, tive o prazer de trabalhar com o senhor ceifador, e sei que alguém com o caráter dele não trairia um cliente por dinheiro. Além disso, considerando a alta consideração que ele tem por você, você não é alguém assim. Estou enganada? Ana não falou nada, sabendo que Eula tinha mais a dizer. Além disso, não estou dizendo para você recuperar o cajado para mim, mas para você mesmo. Ana ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Eula não só estava entregando informações tão valiosas, como também não queria se aproveitar delas. Que tipo de coisa essa súcubo anda sugando? Você está falando sério? Ana questionou enquanto tentava arrancar dela as verdadeiras intenções. Completamente. Eula respondeu. No começo eu queria o artefato para mim para guardá-lo em segurança, mas agora percebi que alguém como você o merece mais. Sem mencionar que mesmo se eu conseguir o artefato, não serei capaz de revelar seu verdadeiro poder. Mas talvez você consiga. Ana ficou surpresa, mas ainda tinha suas suspeitas. A devoção podia cegar. Ela sabia disso. No entanto, recusava-se a acreditar que as intenções de Eula fossem puras. Pode ser que ela queira que os tubarões de metal a deixem em paz, e se eu pegasse o artefato, ela se livraria da ameaça que paira sobre sua cabeça, pensou Ana. As duas súcubos estavam tão absortas na conversa que nenhuma delas viu Ashton sair da sala. Ele esperava que Astaroth conseguisse esclarecer as palavras de Eula, mas o fato de não conseguir significava uma coisa. O artefato em si é anterior aos Shirans. Essa foi a única explicação que Ashton conseguiu dar e se fosse verdade, somente uma pessoa poderia confirmar ou negar a existência de tal artefato. Mestre, tenho uma pergunta. Ashton exclamou enquanto chutava as portas de Vulcano. Os precursores. Ai, quem diabos você pensa que eu sou seu amigo? Vulcano latiu de volta e deu um tapa na cabeça de Ashton. Ao ver seu mestre levar um tapa, Aegis imediatamente pulou da cama e latiu alto para Vulcano. Mesmo Vulcano sendo seu principal cuidador, Aegis ainda amava Ashton mais do que qualquer outra pessoa em todo o universo. O que você quer agora? Vulcano suspirou e se virou, permitindo que Ashton tivesse uma visão completa do seu quarto. Droga, velho, você decidiu abrir um arsenal aqui ou algo assim? Ashton murmurou. Para onde quer que Ashton olhasse, armas e armaduras estavam espalhadas por todo lado. Mesmo agora, Vulcano carregava uma espada nas mãos. Droga, você veio aqui para fazer perguntas idiotas? Vulcano imitou a voz de Ashton. E eu aqui pensando que talvez você tivesse um neurônio útil na cabeça para variar. Célula cerebral útil enquanto esse câncer de Shiran vive dentro de mim? Impossível. É o que diabos eu fiz agora. Ouvi você rindo baixinho há pouco. A cadela. Por que você está aqui? Vulcano largou a espada que estava polindo e ficou sério. Eu queria saber se o seu tipo já criou um dispositivo que pudesse conceder vida eterna a alguém? A expressão no rosto de Vulcano era assustadora. Até Ashton não conseguiu evitar, inconscientemente, dar alguns passos para trás enquanto Aegis corria e se escondia atrás das pernas de Ashton pela primeira vez na vida. Eula te contou, não contou? Vulcano murmurou enquanto balançava a cabeça. Aquela garota ainda vai se meter em encrenca um dia desses. De repente, tudo fez sentido na cabeça de Ashton. Ele sempre achou estranho que Vulcano tivesse permanecido na família de Eula por séculos, quando ele poderia ter governado a galáxia ou algo assim. Mas agora, tudo fazia sentido. Apesar de suas alegações, Vulcano estava lá para proteger Eula e sua família e ao fazê-lo, indiretamente ajudaria a preservar o artefato. Fique longe do cajado do Éden, Vulcano avisou Ashton severamente. Você pode ser o escolhido ou algo assim, mas nem você consegue domar o cajado. Ninguém consegue. Capítulo 427. Operação Conjunta. 4. O que você quer dizer? Ashton perguntou a Vulcano. Há uma razão pela qual aquele cajado foi deixado intocado pelos Shirans, respondeu Vulcano, recuperando lentamente a compostura. Nem mesmo o mais forte entre eles conseguiu domar o cajado que continha o poder de criação e destruição. Ashton sentiu que era hora de contar histórias, então pegou Aegis no colo e sentou-se. Vulcano não se deu ao trabalho de esperar por ele e continuou contando o pouco que lembrava sobre o cajado. Os anões eram responsáveis por fabricar e manter quase tudo que os precursores tocavam. No entanto, nenhuma vez nos foi permitido ver, muito menos tocar, o cajado do Éden. Ele continuou. Obviamente, ser restringido só nos deixou mais ansiosos para usar o cajado. Mas nenhum de nós queria desrespeitar a vontade do nosso Criador. Ninguém, exceto 2 idiotas, e ainda por cima humanos. Aposto 1000 ienos que era um parente distante seu. Ashton não revidou, pois a história era mais importante para ele do que os latidos de Astaroth. Vulcano lembrou-se de que um casal humano chamado Adam e Lilith entrou furtivamente no setor proibido para ver por que o cajado tinha tanta importância para os precursores. A segurança não era rigorosa porque o precursor acreditava que nenhum humano desafiaria suas instruções. Mas eles estavam enganados, pois a semente da curiosidade frequentemente desafiava a autoridade de um ser superior. No entanto, no meio do caminho, Adão mudou de ideia e não quis mais desobedecer aos precursores. Mas Lilith não era tão dócil quanto seu parceiro. Quando decidia fazer algo, não media esforços para alcançá-lo. Adão sabia que somente os precursores poderiam deter Lilith, então a deixou e correu para se confessar com seus senhores e obter ajuda. No entanto, quando retornaram, já era tarde demais, e Lilith havia se apoderado do cajado que a corrompeu lentamente.
Sua aparência mudou drasticamente, e ela evoluiu para algo de sua própria criação. Foi assim que a primeira súcubo surgiu. Vulcano suspirou. Como resultado de suas ações, Lilith foi imediatamente banida do Éden, o mundo natal do precursor. Mas antes de ser lançada no espaço infinito, algo estranho aconteceu com o cajado. O que poderia acontecer com um artefato tão poderoso? Ninguém sabe, já que os precursores nunca mais mencionaram o cajado, respondeu Vulcano. Mas se eu tivesse que adivinhar, diria que Lilith não foi a única que foi corrompida naquela noite. Ela corrompeu a equipe? Mas como isso é possível? Pense assim. O cajado era uma poça da água mais pura do universo, e o toque de Lilith era como esgoto. Agora você entende o que aconteceu? Era uma analogia estranha para explicar algo, mas funcionava. Como os precursores eram os seres mais puros da galáxia, eles podiam usar o cajado como quisessem e, portanto, não queriam que ninguém o contaminasse. Por isso, proibiram qualquer pessoa de sequer olhar para ele. Mas havia algo estranho na história. Ashton não conseguia apontar o que era, no entanto, sabia que havia mais na história do que o que Vulcano lhe contará. Ou Vulcano não sabia toda a verdade sobre a história, ou ele estava propositalmente excluindo alguns detalhes para fazer os precursores parecerem os mocinhos. A versão de Victor da história costuma ser popular, mas, na maioria das vezes, está coberta de mentiras. Infelizmente, não há ninguém de quem possamos ouvir o outro lado da história. Eu não teria tanta certeza disso ainda. Contanto que eu consiga alguns fragmentos de alma, posso reconstruir. Você sabe como? Estou trabalhando nisso. Ashton pensou, mas primeiro preciso cuidar de outra coisa. Ashton queria denunciar Vulcano por suas mentiras. Desde o momento em que Vulcano começou a narrar a história, Ashton usou sentido de batimentos cardíacos no anão. Algumas vezes, Ashton soube que Vulcano estava mentindo, ou pelo menos omitindo a verdade. Em vez de denunciá-lo sem provas, Ashton decidiu obter a história completa de outro lugar, esperançosamente. Mas havia uma coisa que ele queria confirmar primeiro. Mestre, por favor, não responda a minha próxima pergunta com uma mentira. Ashton murmurou enquanto se virava para sair. Você acredita que Lilith foi quem corrompeu o cajado? Vulcano não respondeu, mas em seu silêncio estava a resposta que Ashton estava procurando. Entendo. Ashton saiu da sala com a Aegis logo atrás dele. Talvez devêssemos conversar sobre isso mais tarde, quando você tiver feito as pazes com seus pensamentos. Enquanto isso, Ana e Eula estavam ocupadas discutindo os detalhes da missão. Como eles não podiam aceitar um pedido para recuperar o cajado, pois isso informaria as pessoas escondidas nas sombras sobre o paradeiro do artefato. Eula sugeriu que Ana aceitasse um pedido de trabalho que os levaria a um planeta selvagem chamado Okuna. Okuna era um planeta infestado de feras selvagens, o que significava que muitos pedidos de trabalho vinham de lá. As missões variavam de subjugação à defesa e escolta, então a equipe deveria aceitar um trabalho de Okuna. Nesse momento, Ashton retornou dos aposentos de Vulcano e juntou-se ao plano. Depois que terminarem de cuidar da solicitação de trabalho, vocês poderão procurar o artefato sem qualquer perturbação, disse Eula ansiosamente ao casal. Embora tivesse razão, havia uma coisa que ela não conseguia entender. Uma busca rápida revelou que Okuna tinha aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra. Dito isso, procurar por um artefato que ninguém jamais tinha visto antes era rebuscado demais. Concordo, murmurou Ana. Encontrar uma agulha no palheiro seria muito mais fácil se ele tivesse um ímã. Mas além da existência do artefato, não sabemos nada sobre ele. Ashton sabia que Vulcano seria útil na verificação do artefato. No entanto, após testemunhar sua reação à menção do cajado, Ashton decidiu que era melhor não incluir o anão no planejamento por enquanto. Embora isso nos coloque em desvantagem, é a escolha certa. Enquanto isso, como Ashton já havia aceitado muitas solicitações de emprego, ele estava examinando a lista para ver se havia alguma solicitação de Okuna. Para surpresa de ninguém, havia uma solicitação em cadeia na lista. Uma solicitação em cadeia consistia em várias missões marcadas sob uma única solicitação de trabalho. No mesmo instante, Ashton teve uma percepção. Os mercenários de Água Dourada poderiam estar de olho na mesma tarefa. Talvez não precisemos ser tão desinformados, afinal. Ashton sorriu. O que você quer dizer? Perguntou Ana. Bem, se não sabemos sobre o artefato, teremos que nos unir àqueles que sabem. Ashton respondeu. Preparem-se. Uma operação conjunta é necessária. Capítulo 428. Inimigos 1. Esse pedido. Você tem certeza? Maston perguntou a Ashton. Achei que depois de tudo o que aconteceu entre vocês dois, você não trabalharia com eles, independentemente da recompensa. Ashton sabia qual seria a reação de Maston ao seu pedido. Afinal, ele salvou Ashton de problemas quando os mercenários da Água Dourada tentaram impor seu domínio sobre ele. Acredito que as pessoas podem mudar. Se para pior ou para melhor, depende delas. Ashton respondeu, mas eu gostaria de ser otimista por uma vez e depositar minha fé nelas uma vez. Só isso. Maston já conhecia Ashton bem o suficiente. Embora novo no mundo mercenário, Ashton não era alguém que perdoaria quem tentasse mandar nele. Depois de testemunhar o que os mercenários da Água Dourada tentaram fazer com ele, Ashton não tinha a mínima chance de agir de forma amigável com eles. Mesmo assim, ele estava pedindo cooperação aos mercenários para resolver suas diferenças. Que besteira! Maston não era tolo o suficiente para acreditar nas palavras de Ashton. Tinha que haver algo se passando em sua cabeça. Dito isso, se Ashton quisesse estender a mão para a Água Dourada, não havia nada que Maston ou a associação pudessem fazer para impedi-lo. Quanto ao reconhecimento da proposta de uma operação conjunta, a associação mercenária não podia intervir no assunto. Eles só podiam servir de intermediário para que as duas facções discutissem sua parceria, nada mais.
Se as facções concordavam ou não em trabalhar juntas não era problema da associação, mas eles tinham liberdade para expressar sua vontade caso suspeitassem de alguma ação desleal de uma ou mais partes durante a operação, que era o que Maston estava fazendo naquele momento. A ação de Ashton contra os mercenários da Água Dourada não seria um problema. O problema começaria se toda a facção da Água Dourada decidisse contra-atacar. Se isso acontecesse, nem mesmo a associação mercenária inteira seria capaz de detê-los. É por isso que ele precisava ter certeza de que Ashton não faria algo que pudesse prejudicá-lo mais tarde. Encaminharei seu pedido ao pessoal da Água Dourada, mas sugiro que não tente se meter com eles. Maston advertiu Ashton severamente. O líder deles pode não dar a mínima para seus soldados, mas se importa muito com sua reputação. Se algo der errado, ele não medirá esforços para vingar sua perda de influência. Calma, embora isso possa não significar muita coisa vindo da minha boca, também não tenho interesse em travar uma guerra com eles. Ashton respondeu com uma expressão despreocupada. Só me senti mal por aceitar todas as missões debaixo do nariz deles, então queria fazer uma coisa boa dessa vez. Quem sabe, talvez nos tornemos aliados juramentados até o fim do trabalho. Para o seu bem, espero que seja isso que você realmente deseja. Maston respondeu antes de jogar um cartão para Ashton. A nave prometida por Lord Testículo chegou a 1 hora. Você pode usar esse cartão para acessar a doca especial. Lá você encontrará Kais, e ela será sua piloto por enquanto. Ashton ficou feliz por ter recebido sua nave espacial, mas ficou surpreso ao descobrir que Maston também lhe deu um piloto. A verdade é que ele não queria uma pessoa desconhecida em sua nave. Mas mais do que isso, ele entendia o que Maston estava tentando alcançar. Estou ferido, senhor. Ashton deu um leve sorriso. Achei que o senhor já confiaria em mim. Ah, eu confio em você. Maston sorriu de volta. Confio em você o suficiente para fazer algo de que se arrependerá. É por isso que estou enviando um aliado próximo para ajudar a protegê-lo de tomar decisões estúpidas em relação à vida da sua tripulação. Ah, tudo bem. Você pode fazer o que quiser. Ashton acenou com as mãos e se levantou para ir embora. Mas você realmente acha que alguém pode me impedir de fazer coisas estúpidas? Acredite em mim, ninguém consegue. Eu tentei e falhei inúmeras vezes. Maston e Ashton logo se separaram. Ao contrário dos pensamentos de Maston, Ashton não faria nada nem remotamente estúpido enquanto lidava com os mercenários. O plano de ação já estava traçado e agora ele precisava segui-lo. Vingança? Quem diabos iria querer se vingar de alguém mais fraco que eles? A caminho do cais, Ashton murmurou. O que estou prestes a fazer é explorar um bando de idiotas. Às vezes, acho esse seu sorriso bastante intimidador. Tem certeza de que não é um vilão? Vilão ou herói, quem se importa? Mas se eu tivesse que escolher um papel, preferiria ser chamado de anti-herói. Essas pessoas curtem o melhor dos dois mundos. Não dá para discordar disso, espere um minuto. Esse é o seu navio? Não sei, mas gostaria de pensar que sim. Ao pisar nas docas, Ashton ficou boquiaberto. Lord Testículo não estava mentindo quando disse que entregaria a Ashton um dos melhores navios de sua frota. Completamente coberta de preto, a nave estelar da classe Destruidor era uma maravilha voadora. A nave era semelhante à nave de Lycaon em tamanho, mas era muito mais rápida e tinha melhores capacidades defensivas e ofensivas. A nave estava carregada não com um, mas com 2 canhões de pulso EMP, que Ashton ainda não tinha visto em ação, e podia transportar vários mísseis a bordo. Nas laterais, a nave também ostentava 10 canhões automáticos capazes de abater qualquer inimigo que ousasse se aproximar da embarcação. Além dos armamentos ofensivos, a defesa deixa um pouco a desejar. A blindagem não é tão eficiente quanto eu gostaria, mas posso melhorar mais cedo ou mais tarde, desde que me sejam fornecidos os recursos necessários. Uma voz feminina roubou a atenção de Ashton. Ao se virar, ele notou uma mulher de pele pálida, vestida com um suéter. Seus olhos alaranjados e orelhas pontudas imediatamente revelaram sua identidade. Uma elfa negra? Ela está bem longe do planeta dela. Você deve ser Kais. Maston me contou sobre você. Ashton estendeu a mão para ela e a cumprimentou. Eu sou o ceifador. Sim, Maston mencionou que você era um sujeito difícil de lidar, respondeu Kais. Agora posso explicar por que ele pensa assim. Imagino que você queira visitar seu navio, capitão. Capítulo 429. Inimigos 2. Essa coisa é bem espaçosa, disse Ashton enquanto Kais lhe mostrava a nave. Todas as naves têm amplo espaço, mas esta tem todas as comodidades que uma pessoa poderia precisar, seja a negócios ou a lazer, respondeu Kais. A julgar pela voz, parecia que ela tinha uma personalidade fria. No entanto, sempre que Ashton perguntava sobre o navio, sua personagem imediatamente mudava de ideia. Kais não tinha interesse em nada além de navios, assim como era obcecado em ficar forte a cada momento. Da mesma forma, Ashton percebeu que se quisesse saber mais sobre Kais, seria melhor reconhecer seu interesse por naves espaciais e partir daí. Até Starrow a aprovava, o que era raro, principalmente porque ele não tinha interesse em conhecer as pessoas ao redor de Ashton, exceto Ana. Ela é bem animada para uma elfa negra. Isso é estranho? E claro que sim. Elfos negros são conhecidos por sua hostilidade em relação a outras raças. Sem mencionar que a arrogância corre em suas veias como Viagra nos Tyrans. Uau, 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 uau. O quê? Falaremos sobre isso em outra ocasião. Vamos nos concentrar nos elfos por enquanto. Então, onde eu estava? Certo, arrogância. Eles são arrogantes, mas têm as habilidades e a aparência para comprovar isso. Entre os elfos, eles são supostamente a subespécie mais atraente. Mas o que os torna perigosos é que eles sabem usar sua aparência como armas. Inúmeros reinos pereceram na busca por relações próximas com os nobres entre os elfos negros. Interessante. Ashton aprendeu muito sobre os elfos negros através de Astaroth. Os elfos negros nunca viam ninguém como igual, nem mesmo seus parentes.
Essa mentalidade os levou lentamente a formar relações com espécies inferiores para garantir a sobrevivência de sua espécie, mesmo que os nobres perecessem. Além de tudo isso, eles eram conhecidos por nunca confiarem em ninguém, muito menos demonstrarem gestos de amor e compaixão. Por esses motivos, Astaroth ficou surpreso ao ver Kais trabalhando com Maston. Agora a parte que seria mais interessante para um mercenário, a câmara de estimulação. Kais apontou para uma câmara de vidro vazia. Fiquei surpreso ao descobrir que o modelo mais recente havia sido instalado na nave. Alguém talvez lhe devesse muito para lhe dar isso de presente. Pode-se dizer que foi algo assim. Ashton sorriu educadamente antes de voltar sua atenção para a câmara. Por que você achou que eu estaria interessado nesta sala de vidro? A expressão no rosto de Kais era comparável à de um adulto quando uma criança lhe faz uma pergunta idiota. Mas essa expressão logo desapareceu, e ela voltou à sua postura fria de sempre. Em termos simples, uma câmara de simulação é uma sala de treinamento absurdamente cara. É um privilégio possuir um modelo ultrapassado desses golpistas, para que você possa entender que o que vê à sua frente é nada menos que um tesouro. Tesouros e cadelas, duas coisas pelas quais vale a pena viver. Mas você não recebeu nada. Kais continuou. Ao entrar na câmara pela primeira vez, a inteligência artificial integrada ao simulador realizará uma varredura cerebral. Uma vez concluída, você poderá recriar uma cópia perfeita de qualquer amigo ou inimigo e lutar contra eles. Mas isso não é tudo. Você também pode aprimorar os talentos deles para lutar quando estiverem em seu potencial máximo. Por exemplo, você pode treinar com alguém de nível C, aprimorá-lo e ter uma ideia de como ele lutará se evoluir para um nível B ou superior. Por razões óbvias, como é um cálculo baseado em sistema, sempre há espaço para erros. Mas você conseguirá entender como uma pessoa já forte ficaria quando se tornasse ainda mais forte. Kais deu uma explicação tão extensa que parecia estar dando explicações masculinas para um homem. Apesar de tudo isso, Ashton entendeu a mina de ouro que Lord Testículo lhe dera. Embora lutar contra inimigos virtuais não o ajudasse a subir de nível, ele ganharia uma compreensão inestimável de luta que lhe faltava. Mas mais importante, ele seria capaz de encontrar e atacar os pontos fracos de inimigos fortes como fantasmas sem ter que enfrentá-lo novamente. E droga, que invenção incrível! Seu povo não tinha isso? Você acha que se fizéssemos isso teríamos dificuldade em lutar contra nossos inimigos? Tanto faz ser uma civilização de primeira linha. Ashton sorriu. Dito isso, esta câmara de simulação é inestimável, como Kais mencionou. Kais percebeu o interesse de Ashton pela câmara de simulação e estava prestes a sugerir que ele tentasse. Mas antes que pudesse, apareceram convidados indesejados. Pelo menos ela achou que não eram convidados, porque Ashton deveria estar lá sozinho. Uau! Vocês conseguem imaginar as vantagens de serem alimentados com colher pelo vice-presidente? Kearney, ou Cara Quadrada, como Ashton chamava, apareceu com seu grupo. Eu mataria para ter uma nave tão decente quanto esta e um piloto exótico. Olha só. Assim que Kais ouviu a opinião de Kearney sobre ela, mostrou as presas. Ela estava acostumada a ser tratada pelos homens como se fosse algo com que pudessem se satisfazer, mas isso não significava que alguém pudesse desrespeitá-la. Inesperadamente, Ashton decidiu mostrar a Kearney seu lugar novamente antes que ela fizesse algo estúpido. Ah, você teria que fazer mais do que matar alguém para ter uma beleza dessas. Quanto às garotas, você teria que reconstruir o rosto para ter a chance de dormir com um porco, Cara Quadrada. Ashton retrucou. Voltando ao assunto. Presumo que você recebeu minha proposta? As palavras de Ashton apagaram o sorriso irônico do rosto de Kearney. Em um lapso momentâneo de julgamento, Kearney havia se esquecido do acordo que Ashton lhes ofereceu. Era sobre o trabalho que seu grupo de mercenários queria assumir, mas, infelizmente, Ashton comprou direito ao pedido. O que significava que Ashton estava indiretamente empregando Kearney e seu esquadrão para trabalhar para ele. Portanto, irritá-lo era a última coisa que Kearney deveria fazer, pelo menos até que alcançassem seu objetivo. Sim, aceitei, respondeu Kearney. Estamos dispostos a aceitar os termos do contrato, mas apenas até a parte de defesa do trabalho. A subjugação de feras selvagens não é algo com que minha equipe tenha muita experiência, então preferimos não causar problemas desnecessários ao grupo. Por mim, tudo bem. Ashton deu de ombros. Partiremos amanhã, então esteja pronto ou partiremos sem você. Entendido. O romance será atualizado primeiro em .com. Capítulo 430. Horda de bestas de Okuna. 1. Uma semana depois, fantasmas e mercenários da Água Dourada pousaram em Okuna. O planeta, assim como a Terra, estava coberto de água, com apenas 34% da superfície mapeada como massa terrestre. A atmosfera estava repleta de oxigênio e dióxido de carbono, com uma composição semelhante à da Terra. Se Ashton não tivesse certeza da localização deles, teria pensado que estavam de volta à Terra. No entanto, eles não estavam sozinhos, e milhares de mercenários podiam ser vistos não importava em que direção Ashton olhasse. Pelo grande número de mercenários presentes, Ashton e companhia perceberam que o problema era muito maior do que imaginavam inicialmente. Após encontrar e atracar no espaço fornecido, Ashton saiu com sua equipe, seguido por Kearney e seus soldados. Eu ficarei aqui, comentou Kais. Alguém precisa cuidar do navio. Eu também vou me juntar a vocês, comentou Vulcano e imediatamente voltou para dentro com a Aegis. Kais não parecia feliz com o anúncio repentino de Vulcano, mas não era como se ela fosse dona da nave. Se um membro da tripulação quisesse ficar, era decisão de Ashton deixá-lo ficar, não dela. Quando Ashton não impediu Vulcano, Kais aceitou o fato e foi para seus aposentos. Dito isso, ela teria preferido ficar sozinha. Vulcano também desejava o mesmo, então teria havido um pequeno atrito entre os dois. Ele ainda está chateado? Ana perguntou a Ashton. Parece que sim. Ashton deu de ombros.
Às vezes fico confuso se ele é o adulto ou eu. Enquanto isso, uma festa de boas-vindas já os aguardava. No entanto, Ashton parou assim que viu humanos parados à sua frente, e Ana imediatamente percebeu por que Okuna se parecia tanto com a Terra. É como um segundo mundo para eles, ela sussurrou no ouvido de Ashton. Ashton assentiu, mas não disse mais nada. Ele também já foi humano, então sabia o tipo de ressentimento que os humanos guardavam pelos mutantes que os expulsaram da Terra. Os terráqueos não sabiam que encontrariam seus parentes há muito perdidos em Okuna. Caso contrário, Ashton teria sido mais discreto em sua abordagem. O que está feito, concentre-se na tarefa em questão. Diferentemente das reservas de Ashton em relação aos humanos, um humano de pele clara caminhou até ele e o cumprimentou calorosamente. Senhor ceifador, estávamos aguardando ansiosamente sua chegada. O homem disse, é uma honra conhecer aquele que deteve o fantasma. O senhor é muito gentil? Arno Griaves, o homem lhe deu um aceno curto e seco. Servirei como seu guia durante toda a visita. Se tiver alguma coisa, fique à vontade para me perguntar. Eles se sentiam honrados em conhecê-lo? Ou não tinham controle sobre suas expressões ou eram péssimos mentirosos? De qualquer forma, certamente não parecia que as palavras de Arno fossem verdadeiras. Embora ele tivesse se esforçado muito para esconder suas emoções genuínas, era evidente que os outros não queriam mutantes em seu planeta. Infelizmente, eles não tiveram o privilégio de escolher a ajuda de quem precisavam. A situação era terrível, e eles precisavam de qualquer ajuda possível. Por favor, siga-me. Eu a acompanharei até seus aposentos, disse Arno antes de liderar o caminho. Enquanto isso, Parva, por favor, leve os mercenários da GW para seus alojamentos também. Considere feito, capitão. Um homem com o físico de uma montanha respondeu, por favor, siga-me. Ao se dirigir à cidade-fortaleza de Zana, Ashton não pôde deixar de se maravilhar com os avanços tecnológicos dos humanos. Embora os mutantes os tenham expulsado da Terra, os Okunianos eram muito mais avançados do que os da Terra. Arno demorou-se a mostrar a cidade a Ashton e ao seu grupo. No entanto, a loja de armas foi o que mais chamou a atenção de Ashton. As armas vendidas lá eram de qualidade razoável. No entanto, ainda eram melhores do que as armas que os guardas Ashton pegaram de Eva. Você pode deixar os humanos fabricarem armas, não importa a situação, disse Ashton. É uma qualidade que eu adoro. Com ataques sem precedentes de amigos e inimigos, alguém pode nos culpar? Arno respondeu imediatamente, nós, humanos, temos um ditado, sempre espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. Considerando que a maioria dos problemas pode ser resolvida com armas em punho, faríamos as ferramentas necessárias antes de tudo. Inicialmente, Ashton planejara pedir a Vulcano que fizesse armas para os fantasmas. Mesmo assim, considerando quão mal-humorado o anão andava ultimamente e o fato de ter muito dinheiro, Ashton decidiu comprar algumas armas. No entanto, antes que Ashton pudesse fazer isso, Arno deteve. Isso deixou todos confusos. Vender armas para um forasteiro só traria prosperidade ao seu povo, então por que Arno estava impedindo? Se você quiser armas, pode obtê-las no quartel do exército. Arno sugeriu. Essas armas são de qualidade muito melhor e se mostraram úteis contra a horda monstruosa que está vindo em nossa direção. Justo, Ashton murmurou, e eles continuaram o passeio. Mesmo com uma guilhotina conhecida como horda de monstros pairando sobre suas cabeças, a cidade estava terrivelmente agitada. As pessoas continuavam com suas vidas normalmente. Mas sempre que viam Ashton, toda aquela energia imediatamente se transformava em ódio. Ashton simpatizou com eles, mas o olhar deles lentamente o fez mudar de ideia. Eles não precisavam ser gratos nem nada do tipo com um mercenário, mas deveriam controlar um pouco mais a raiva. Simplesmente ignore-os, comentou Arno. Eles têm o péssimo hábito de arrastar esqueletos do passado e agem como maus perdedores. Você é diferente de qualquer outro ser humano que já conheci, disse Ana com um sorriso, o que fez Arno corar. Afinal, não era todo dia que um cara recebia um elogio de uma súcubo. Bem, há uma razão para eu ter sido escolhido para ser seu guia. Arno murmurou timidamente. Minha mãe era uma lobisomem, e meu pai se apaixonou por ela e depois me teve. Infelizmente, outros lobisomens descobriram o caso deles e mataram minha mãe, enquanto meu pai fugia da terra comigo. Parecia que Arno queria falar mais sobre sua vida, mas parou quando chegaram ao seu destino. Parece que terei que interromper nossa conversa. Ele disse, descanse em paz. O comandante supremo se dirigirá aos participantes amanhã de manhã. O romance será atualizado primeiro em .com. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 431. Horda de Bestas de Okuna 2. Mas o homem nos disse para descansar, Vimur bocejou enquanto reclamava, mas Ashton não deu ouvidos a isso. Treinem os soldados e depois vocês poderão dormir o quanto quiserem, Ashton rosnou antes de se virar para os outros. Todos vocês, alunos das séries E e D, terão que treinar por mais 2 horas. Isso se não quiserem ser rebaixados. Ashton achou que ouviria mais lamentos e reclamações, mas, para sua surpresa, ninguém disse uma palavra. Seus soldados estavam mais do que dispostos a treinar mais e melhorar suas notas, já que ninguém gostava de ser fraco. Obviamente, eles precisavam de ajuda para conseguir isso. É por isso que Vimur e Layud ficaram encarregados de treiná-los para serem guerreiros decentes. O que você vai fazer? Perguntou Layud educadamente. Vou treinar Bella, respondeu Ashton. Ela está tendo problemas com algumas técnicas, então vamos trabalhar nisso. Tenho certeza de que você estará trabalhando em alguma coisa, Vimur piscou. Espero que um dia seu cérebro também comece a funcionar. Dito isso, Ashton e Ana deixaram o grupo e seguiram em direção à floresta. O treinamento era uma desculpa para manter todos ocupados enquanto a dupla fazia o que tinha vindo fazer em Okuna. Infelizmente, os soldados okunianos estavam guardando todas as saídas da cidade.
Como a horda de feras poderia atacar a qualquer momento, ninguém tinha permissão para entrar na floresta. Embora os soldados dissessem que era para a segurança deles, Ashton pensava o contrário. Ninguém tinha permissão para entrar na floresta porque não queriam que ninguém incitasse os animais a atacarem quando não estivessem preparados. Não importa o motivo, se as feras atacassem a cidade agora, o resultado seria devastador. Se for esse o caso, o que eles estão fazendo lá fora? Ashton apontou para os mercenários da GW que estavam vagando do lado de fora dos muros da fortaleza. Eles têm permissão explícita do comandante supremo. Os soldados responderam: agora, voltem para dentro se não querem problemas. Sua hospitalidade é incrível, Ana interrompeu. Não é à toa que expulsamos vocês, idiotas, da terra. Vamos, não adianta falar com eles. É tiros disparados. Repito, tiros disparados. Ashton não esperava que Ana reagisse com tanta ferocidade. Mas quando ela reagiu, ele não pôde deixar de sorrir. Ela tem uma boca 100 vezes mais mortal que a minha. Sim, pela primeira vez, estou feliz por não estar dentro dela. Cuidado com o que diz, seu desgraçado. Desculpe, foi culpa minha. Infelizmente, o soldado não achou o comentário de Ana tão hilário quanto Ashton e agarrou seus ombros enquanto a dupla recuava. Embora Ashton pudesse detê-lo se quisesse, ele não se moveu do seu lugar. Por quê? Porque Ana era mais do que capaz de lidar com idiotas como ele sozinha. Que idiota, pensou Ashton enquanto Astaroth começava a rezar pela infeliz alma do guarda. No momento seguinte, o soldado foi arremessado para fora dos portões que protegia com tanto zelo. Um único soco foi o suficiente para Ana neutralizar a ameaça. O barulho alto do soldado batendo nas portas atraiu muita atenção. Alguns correram para verificar o guarda que havia sido arremessado para longe, enquanto os demais apontavam punhais para Ashton e Ana. Eles obviamente não sabiam de toda a história e presumiram que Ana estava errada só por ser um lobisomem. Que racismo! Os pedestres ficaram furiosos e imediatamente pegaram em armas. Embora Ashton achasse a reação deles bonitinha, ele não gostou da ideia de um clã de hienas desafiando uma alcateia de leões. Parece que os guardas não têm planos de detê-los, murmurou Ana. Você derrotou um deles e ainda espera que eles mantenham a ordem? Ashton sorriu. Bem, não é como se não pudéssemos lidar com eles. Quer que os queime até ficarem crocantes? Enquanto a brasa dourada começava a circular em volta de seus dedos, Ana sugeriu. Ou você prefere cortar os membros deles? Calma, mulher. Ashton ficou surpreso com a prontidão de Ana em matar pessoas. Eu sabia que te deixar com as gêmeas era uma má ideia. O que vocês três fizeram na viagem? No entanto, a conversa divertida foi interrompida quando um dos rapazes correu para brandir um pedaço de pau pesado em Ana. Infelizmente para o homem, o golpe foi detido por um esqueleto 2 vezes maior que o que usava o pedaço de pau. Em instantes, toda a multidão estava presa pelos esqueletos do lado de fora e de dentro. No momento em que viram soldados esqueléticos em armaduras emergindo do chão, todo seu espírito de luta evaporou. Até mesmo soldados indiferentes perceberam a gravidade da situação e correram para controlar a situação antes que o caos se instalasse. Felizmente, Ashton não precisava de mais esqueletos para se juntar às fileiras. Caso contrário, o lugar teria se transformado em um cemitério antes que a horda de bestas aparecesse. Certo, me digam se vocês são um bando de idiotas ou racistas? Ashton comentou, somos mercenários contratados para ajudar vocês a sair de uma crise, e ainda assim vocês acham aceitável nos atacar? Após a falta de resposta da multidão, Ashton falou novamente. Certo, deixe-me reformular minhas palavras. Somos mercenários chamados para cuidar de algo que vocês, tolos, não conseguem, e vocês acham que podem nos derrotar? Não sei vocês, mas os humanos na Terra têm neuronews. Então, usem-nos se puderem e pensem, pessoal, pensem. A pesquisa de Sheeran estava correta, humanos são idiotas. Parece que os Sheerans estão mais próximos dos humanos do que se pensava. A cadela, eu estava do seu lado. Não importa de que lado você esteja, eu vou te assar sempre que puder. Essa é a lei. Por fim, Ashton chamou os esqueletos de volta, e a multidão se dispersou imediatamente. Assim que o fizeram, Ashton ouviu o som de alguém batendo palmas. É raro ver um colega mercenário usar palavras em vez de armas, disse o homem. O senhor é único entre nós, senhor? Ashton olhou para o homem de pele morena e percebeu que não era a primeira vez que enfrentava feras. Havia inúmeras marcas de arranhões e mordidas espalhadas por seu corpo, mas o que o diferenciava era o tapa-olho e a tatuagem triangular de caveira que tinha no ombro. Não era a primeira vez que Ashton via a tatuagem, e era o logotipo de um dos muitos grupos mercenários na lista negra. No entanto, essa tatuagem em particular pertencia ao mesmo grupo que sequestrou Ana no planeta Euforia. O romance será atualizado primeiro em .com. Capítulo 432. Horda de bestas de Okuna 3. Parece que você não é muito falante. O homem disse, é bom para os negócios e faz você se sentir misterioso e forte, mas se eu fosse você, pararia de fingir na frente de um veterano. Sem dizer uma palavra, Ashton saltou sobre o homem. Independentemente de o homem estar despreparado ou fraco, o soco de Ashton acertou seu rosto, enviando-o para fora dos muros da cidade. Todos olhavam para Ashton como se ele tivesse um transtorno de personalidade. Há pouco, ele tentava evitar brigas desnecessárias, mas agora ele próprio começara uma. Até Ana ficou confusa. Ao contrário de Ashton, ela não fazia ideia do motivo pelo qual Ashton ficou tão furioso de repente. Ana não se lembrava de quem a sequestrou, pois estava drogada e não conseguia ver os rostos, muito menos uma pequena tatuagem. Aos seus olhos, o quarto e o segundo ocupantes dos assentos eram os sequestradores. Quanto aos lacaios do homem, não iam ficar parados enquanto um punk atacava seu chefe. No entanto, um momento depois, estavam com medo demais para se mexer quando viram 2 figuras sombrias rastejando para fora da sombra de Ashton. Seu comando, mestre. Sen e Corvo murmuraram simultaneamente. Proteja Ana até que eu vá embora, respondeu Ashton com sua voz emocionalmente vazia.
Se alguém fizer algo, faça com ele o que quiser, mas certifique-se de que ele morra. Ana se assustou ao olhar para Ashton. Para ele reagir daquela forma, o homem de antes devia ter feito algo terrível. Ash, o que houve? Ela murmurou baixinho para que ninguém além de Ashton pudesse ouvi-la. Ah, nada demais. Ashton voltou a ficar alegre por um momento e respondeu: aquele filho da puta me deve uma dívida, e vou pagar hoje. Depois de dizer o que tinha que fazer, Ashton abriu suas asas vampíricas e seguiu o homem da frente. Ninguém ousou se mover em sua ausência, nem a multidão nem os soldados. Sam e Corvo eram soldados mortos-vivos cegamente leais ao seu mestre. O humor de Ashton os afetava, e como ele estava bêbado além do limite, seus servos também estavam. Lá fora. Se tosse, tosse. O homem com o tapa-olho tentou lentamente recuperar o equilíbrio. Seus planos estavam em desordem, não por falta de planejamento, mas porque as informações que lhe foram dadas pelo mestre do clã estavam completamente equivocadas. Como um brigão de nível você pode dar um soco desses? O homem lutava para se levantar enquanto tossia saliva com sangue. Sendo membro do culto do cosmos, ele sabia de tudo o que aconteceu no planeta Euforia alguns meses antes. Os tubarões de metal precisavam de uma súcubo para alguns experimentos e quando os cultistas encontraram uma em Euforia, decidiram colaborar com os tubarões e sequestrá-la. Entretanto, devido à tolice dos ocupantes do segundo e quarto assentos, eles não apenas falharam, como seu ramo do culto sofreu um golpe que eles ainda estavam tentando recuperar. Foi por isso que quando o homem viu Ashton e uma súcubo na torre núcleo, eles planejaram recuperar a honra perdida sequestrando a súcubo para sempre. Afinal, derrotar um lutador de rank C não era grande coisa para eles. Infelizmente, as últimas informações do culto pareciam estar desatualizadas, e agora sua vida estava em perigo. Chat, preciso sair daqui o mais rápido possível. O homem estava prestes a fugir quando Ashton caiu à sua frente com um baque estrondoso. Seus olhos estavam mais frios do que nunca, e só de olhar para ele era como encarar o ceifador. Esse símbolo no seu ombro, a que grupo ele pertence? Perguntou Ashton enquanto se aproximava lentamente do homem. Eu não sei do que você está falando, cara. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Mas já que eu sou gentil e vê você provavelmente não quer encrenca, que tal nós? Argue. Seu psicótico desgraçado. Ashton lançou outra lâmina de vento na direção do homem, cortando mais um pedaço de sua orelha esquerda. Não tenho interesse em ouvir suas divagações, disse ele. Se você quer viver, então me responda, senão eu não hesitarei em matá-lo. Me matar? Quem vai te dar as respostas então? Gritou o homem, tapando os ouvidos. Então você sabe de alguma coisa. Era tudo que eu queria saber. Você pode morrer agora. Ashton mirou no pescoço do homem e disparou outra lâmina de vento, mas desta vez ela foi desviada no último momento. Por mais que eu adorasse ver um pouco de derramamento de sangue, vamos deixar isso para quando as feras aparecerem, certo? Um homem musculoso, de pele avermelhada e olhos azuis escuros estava parado entre Ashton e sua presa. O homem também carregava uma lâmina azul que provavelmente usou para desviar o ataque de Ashton e salvar a vida do bastardo. Sou Nico Versetti, o comandante supremo de Zana, e como você pode ver, murmurou Nico enquanto enxugava o suor do rosto. Tive que interromper meu treinamento no meio para impedir que 2 mercenários pagos se matassem. Nico então encarou Ashton e o cara com o tapa-olho antes de se virar para Ashton, embora pareça que você foi o único que fez o trabalho corretamente. Ashton, ele é um guerreiro de primeira linha, acalme-se antes de fazer algo estúpido. Entretanto, Ashton não deu atenção às palavras de Astaroth. Não creio que este assunto diga respeito à cidade, respondeu Ashton de forma calma, mas firme. Aquele homem pagou pelo quê? Receio que você não entenda a situação em que se encontra, garoto. De repente, a personalidade efervescente de Nico foi substituída por hostilidade. Ao mesmo tempo, Ashton foi cercado por mais 6 humanos de nível A, todos com suas armas apontadas para ele. Nico continuou. Todos os mercenários que contratamos estão sob a proteção da cidade, incluindo você e ele. Se tiverem que resolver suas diferenças, façam isso depois de terminar o trabalho pelo qual estamos pagando. Nico então foi embora e os outros seguiram seu líder, mas não sem antes dizerem algumas palavras para Ashton. Normalmente eu teria matado o que estava causando a confusão para dar uma lição em todos, mas vou abrir uma exceção. Pois seria um desperdício matar um sujeito forte como você, comentou Careca, empunhando lâminas de energia dupla, enquanto os outros riam. Comandante Supremo não dá segundas chances com tanta frequência. Uma mulher se aproximou de Ashton enquanto o grupo saía. Ser cavalheiro é bom, mas não a ponto de ser estúpido. Vejo vocês amanhã. Quanto a você, ciclope desgraçado, saia daqui antes que eu mesmo o mate. Capítulo 433. Horda de bestas de Okuna, 4. Assim que Ashton entrou pelos portões, todos o encararam como se fosse um psicopata. Mas ninguém disse uma palavra contra ele e logo se dispersaram para seguir com suas vidas. O cara do tapa-olho, ou ciclope, como era chamado, lançou um sorriso irônico na direção de Ashton antes de recuar apressadamente. Estava tão claro quanto o céu que aquela não seria a última vez que se viriam. Durante todo esse tempo, a equipe do Comandante Supremo ficou de olho nos movimentos de Ashton. O que aconteceu? Ana colocou a mão no ombro de Ashton, mas ele apenas balançou a cabeça. Não é o lugar certo para falar sobre isso. Enquanto se lembrava de Sam e Corvo, Ashton murmurou. Só uns idiotas atrapalharam. Vamos lá. Ana ainda estava confusa com a explosão repentina de Ashton, mas sabia que não era hora de pressioná-lo por respostas. Afinal, ele tinha o hábito de não incomodá-la com problemas desnecessários. Enquanto isso, os membros da equipe que subjugaram Ashton avaliaram o garoto com um olhar atento. Embora não dessem a mínima para o ciclope, Ashton despertava grande interesse por causa de seu feito recente.
No entanto, depois de vê-los, eles tiveram dificuldade em digerir a ideia de que o fantasma havia perdido para alguém como ele. Para ser tão proficiente em necromancia, aquele garoto é bem forte. A mulher de antes comentou, mas não forte o suficiente para derrotar o assassino silencioso. Concordo com Caleia. Aquele garoto é mais fraco que minha 7ª esposa. O portador da dupla Rio. Não consigo imaginar alguém como ele derrotando o fantasma. Suas esposas batiam em você? Comentou uma garotinha com indiferença. O resto da equipe se conteve para não comentar, mas não por muito tempo. Como a associação mercenária havia confirmado que Ashton lutou e sobreviveu ao fantasma, estava claro que o garoto tinha algum truque escondido que o ajudava. E Nico queria saber qual era. Há mais nele do que aparenta. Diga aquele mestiço do Arno para ficar de olho nele. O homem magro disse, por enquanto vamos nos preparar para a operação de amanhã. Quando Ashton e Anna retornaram aos seus aposentos, todos perceberam que algo estava errado. Vimur e Layud dispensaram o treinamento e correram para dentro para contar a história. Ótimo, eu ia te ligar, Ashton murmurou enquanto apontava para os assentos da frente. Tenho algo que gostaria de compartilhar. Vimur e Layud se entreolharam. Embora confiassem em Ashton o suficiente para segui-lo, sabiam pouco ou nada sobre ele. Aliás, nem sabiam seu nome verdadeiro, então o fato de Ashton querer se abrir com eles sobre algo foi totalmente inesperado. No entanto, eles não perderam tempo e se juntaram a Anna, que inequivocamente estava tão confusa quanto eles. Assim que todos se acalmaram, Ashton contou tudo. Ele não revelou seu nome ao tanque e ao curandeiro, mas contou a eles o que aconteceu no planeta Euforia. Até Anna ficou um pouco surpresa com os eventos que se seguiram ao seu sequestro, já que ela estivera inconsciente durante a maior parte do tempo. Quanto mais Ashton falava, mais furioso Vimur ficava. Até Layud, conhecido por manter a compostura em qualquer situação, estava com dificuldade em controlar as emoções. Finalmente, quando Ashton terminou de narrar tudo, eles perceberam por que Ashton atacava estranhos. Acho que sei qual grupo eles são. Layud quebrou o silêncio. Com base nas tatuagens, é o culto do cosmos. Simplificando, eles são uma organização que trabalha com várias organizações terroristas para benefício mútuo. Todo mundo sabe o que eles fazem. No entanto, devido à falta de evidências suficientes, eles não passam de uma facção mercenária aos olhos da lei intergaláctica. Vimur interrompeu. Um monte de merda cósmica, é isso que eles são, na minha opinião. Mas eles têm uma tatuagem no corpo, disse Anna. Isso deve ser o suficiente para tomar uma atitude contra esse culto ou seja lá o que for. Não é crime fazer uma tatuagem, Ashton balançou a cabeça. Mesmo que sejam pegos, o culto pode dizer que não tem nenhuma relação com os criminosos e pronto. Quanto à tatuagem, qualquer um pode ter o corpo gravado com merda. A frustração estava estampada em seus rostos, infelizmente não havia nada que pudessem fazer em relação ao culto. No entanto, Ashton não ia deixar o assunto passar tão rápido. Ciclope era possivelmente a única chave que revelaria por que eles estavam atrás de Anna, e ele não iria perder isso por causa de algum comandante supremo, com deficiência mental e seu aviso. O que fazemos agora? Perguntou Layud. Vocês não se preocupem com o culto. Eu cuido deles. Ashton respondeu. Vimur, diga aos rapazes para ficarem longe daqueles cultistas quando as feras aparecerem e se concentrarem em concluir o trabalho. Layud, você ficará encarregado de vigiar todos. Bella, você se concentrará em queimar aquelas criaturas enquanto permanece escondida da visão. Ele continuou. Tenho certeza de que esses desgraçados vão aprontar alguma manhã. Se tivermos que derrotá-los, teremos que fazer algo maior do que eles conseguem. O comandante supremo pode não gostar, Vimur ressaltou, mas isso só fez Ashton rir. Havia alguns motivos pelos quais Ashton não lutou com Nico. Primeiro, ele era seu empregador naquele momento e entrar em uma altercação com ele só prejudicaria a reputação da facção. Em segundo lugar, ele tinha um exército o apoiando, então não seria sensato lutar de frente. Os outros mercenários poderiam se juntar a ele e dificultar as coisas para Ashton. Por fim, Nico teria uma vantagem moral sobre Ashton e os fantasmas, pois lutaria por seu povo e país, enquanto Ashton, o mercenário, lutaria por dinheiro e recompensas. Consequentemente, pessoas em toda a galáxia acreditariam nas palavras de Nico ou nas suas. No entanto, Ashton conseguiu se livrar da maioria dos motivos com facilidade. Quando o caos se instalar, será cada um por si. Nico e seu exército estarão divididos e ocupados demais para pensar na segurança dos mercenários, ao contrário do que Nico dissera antes na cara de Ashton. Durante aquele caos, talvez uma ou duas feras dessem conta dos cultistas. Afinal, feras são imprevisíveis e podem fazer o que bem entenderem. Assim, ninguém poderia culpar Ashton por tropeçar em algo e esfaquear Ciclope enquanto se protegia. Quanto à superioridade moral de Nico, ninguém gostaria de se associar a alguém que emprega terroristas galácticos em busca de ajuda. Por razões óbvias, Ashton não seria o único a revelar essa informação. No entanto, ninguém poderia impedir que a notícia vazasse acidentalmente para a mídia, especialmente se essa fonte fosse alguém tão renomada quanto Eula, que já tinha uma rixa com terroristas. Ninguém duvidaria dela por um segundo sequer, garantindo que Ashton tivesse uma saída caso as coisas piorassem em relação a Nico. Espero que o comandante supremo não fique no meu caminho, Ashton sorriu, a menos que ele queira cometer suicídio profissional. Capítulo 434. Horda de bestas de Okuna 5. O dia seguinte chegou e todos se reuniram para o interrogatório. Com os mercenários no centro, o exército de Okuna o cercara. À primeira vista, parecia que os mercenários estavam sendo feitos reféns e preparados para serem sacrificados para acalmar as feras enfurecidas. O único problema é que nenhum deles carregava armas, senão os mercenários teriam limpado o chão com elas. Após mais alguns minutos de espera, Nico finalmente chegou com o restante de sua equipe. Ao contrário da última vez que Ashton o viu, o comandante supremo estava vestido com uma armadura, condizente com sua estatura.
Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão a vocês, bravos mercenários, que atenderam ao nosso pedido de ajuda, disse ele. Seu apoio em uma situação tão grave é algo que o povo de Zana jamais esquecerá. Dito isso, não vou mentir e dizer que todos nós sobreviveremos a esta provação dos deuses. Ao dizer isso, um mapa ao vivo da floresta foi exibido à sua frente. Ashton imediatamente percebeu que algo estava errado. O tamanho da horda era muito maior do que lhes fora dito ao aceitarem a tarefa. O murmúrio ao redor dele mostrou que ele não era o único a notar a discrepância. Naquele momento, Ashton percebeu porque os guardas estavam posicionados ao redor deles. Esse filho da puta astuto, Ashton murmurou baixinho. Não se preocupe. Recebi uma resposta de Eula e Ortiga. Ana o tranquilizou, o plano foi posto em ação. No segundo em que esse idiota tentar nos apunhalar pelas costas, eles vão agir contra ele. Ashton assentiu e se concentrou na discussão entre Nico e alguns mercenários. Vocês nos tomam por tolos? O homem rugiu por cima da multidão de vozes murmurantes. O tamanho dessa horda é mais de 10 vezes maior do que o que foi mencionado no contrato. Eu sei como você se sente, interrompeu Nico. No entanto, assim como você, recebemos essa informação há apenas uma hora. Tenho certeza que sim, Ashton zombou. Uma pessoa teria que ser completamente idiota ou ter sido completamente enfeitiçada por Nico para acreditar em suas palavras. O sensor de batimentos cardíacos de Ashton já havia confirmado que Nico estava mentindo à torto e à direito. Era bem provável que os ocunianos estivessem cientes do tamanho da horda e soubessem que os mercenários não os ajudariam se revelassem a verdade. Então eles decidiram enganar todo mundo, fazendo-os pensar que a horda era de tamanho normal, que era de cerca de 1000 animais, quando seus números eram, no mínimo, mais de 10.000. Mentindo para a associação mercenária, eles com certeza são muito ousados, Ashton murmurou. Mas a associação verifica solicitações de emprego como essas antes de emiti-las, respondeu Lyud. Não necessariamente, interrompeu Vimur. Eles só fazem isso para uma clientela relativamente nova. No entanto, como países e cidades em Okuna são atacados 2 vezes por ano, eles provavelmente acreditaram na palavra deles. Ashton assentiu. Embora soubesse que os mercenários se sentiriam injustiçados pela associação, Ashton entendia porque a associação decidiu economizar recursos enviando pessoas desnecessariamente a Okuna para confirmar a legitimidade da mesma solicitação de emprego repetidamente. Ao mesmo tempo, se algum mercenário saísse do planeta e denunciasse a traição de Nico, tudo estaria acabado para Nico e Okuna. Afinal, a associação os colocaria na lista negra, e eles não poderiam mais contratar mercenários legítimos. Então foi por isso que ele decidiu nos cercar com guardas, mencionou Ashton. Esses bastardos não pretendem nos deixar voltar, Ana concluiu as palavras de Ashton. Assim que as feras forem repelidas, elas poderão nos declarar mortos em combate, e ninguém jamais saberá a verdade sobre o que nos aconteceu. Esses bastardos astutos. Vimur cerrou os dentes, mas manteve a voz baixa. Nesse momento, os soldados que cercavam os mercenários deram um passo ameaçador em sua direção. Ao mesmo tempo, Nico continuou. Infelizmente, como o contrato os vincula, vocês não podem sair até que a primeira fase do trabalho esteja concluída. Besteira. O homem cuspiu no rosto do soldado ao lado e o empurrou para longe. Não me importo com o resto de vocês, mas não vou mais tolerar essas besteiras dele. Bang! Após o som estrondoso do tiro, o homem caiu de joelhos enquanto olhava para o buraco aberto em seu peito. Ninguém conseguia compreender o que havia acontecido ali. Todos se viraram para ver que Ciclope havia atirado no homem e se aproximou de Nico no palco. Naquele momento, tudo ficou óbvio para Ashton. Por que Nico pediu ajuda ao culto e por que ele correu para proteger Ciclope da morte? Os ocunianos e o culto estavam de conluio o tempo todo e enganaram os mercenários como se fossem tolos. Faz muito tempo, irmão. Ciclope proclamou orgulhosamente enquanto abraçava Nico. De fato foi, respondeu Nico, sorrindo antes de deixar Ciclope encarregado do interrogatório. Por que essas caras feias? Acham que vou matar todos vocês? De jeito nenhum, eu não sou esse tipo de homem. Mas vou dar um jeito de vocês saírem dessa enrascada, disse Ciclope rindo, sem deixar de apontar para Ashton. Qualquer um que o matar e trouxer aquela súcubo para nós poderá ir embora. No entanto, se você decidir não lutar, eu o jogarei para as feras que espreitam ao redor das muralhas da cidade. Os soldados de Ashton imediatamente formaram um perímetro ao redor dele e de seus tenentes. Embora Ashton tenha se comovido com a ação deles, foi desnecessário. Os mercenários, excluindo os soldados de Nico, eram 20 para 1. Era injusto. Para os mercenários e os cultistas, claro. Ashton rompeu a barreira improvisada e saiu calmamente à frente. Nico não pôde deixar de arquear as sobrancelhas ao ver a expressão calma de Ashton. Era quase assustador. Não estou aqui para implorar por nossas vidas ou para dizer para vocês não nos atacarem. Ashton tinha um sorriso mais largo no rosto. Façam o que quiserem. Não vou culpá-los por tentar. Mas eu gostaria de lhes dizer uma coisa. Primeiro, não importa a sua decisão. Eles planejam matar todos nós. Sem sombra de dúvida. Segundo, eu sou alguém que nem mesmo alguém como o fantasma conseguiria matar. Então pegue essa informação e faça o que quiser. E por último, mas não menos importante, disse Ashton enquanto abria os portões de Valhalla atrás de si. Qualquer um que levantar sua arma contra nós morre. Essa é a minha palavra. Capítulo 435. Você deveria saber melhor. O que é isso? Várias pessoas exclamaram no momento em que o exército morto saiu de Valhalla. Os esqueletos já eram assustadores o suficiente, mas o que se seguiu foi ainda pior. A aura da morte fluiu pelo portal infinito junto com os generais das sombras de Ashton. Como Ashton havia subido bastante de nível recentemente, o crescimento de seus generais das sombras também havia disparado. Ao observá-los, os mercenários entenderam por que Ashton agia com tanta ousadia, mesmo diante da morte. Ele o superava em número desde o início. As suas ordens, mestre.
Todos os seus convocados se ajoelharam para cumprimentá-lo, mas o mais surpreendente foi que Atlas decidiu se juntar a eles pela primeira vez. Contudo, agora não era a hora de parecer surpreso. De costas para eles, Ashton apontou para sua equipe e disse: se alguém ousar dar um passo em direção a eles, mande suas cabeças voarem. Entendido. Assim que Sam disse isso, os esqueletos cercaram todos na área. A mensagem era clara: se os fantasmas não iriam sobreviver, os outros também não. Celeste ergueu uma barreira sombria para proteger os fantasmas, ao mesmo tempo que proibia o restante deles de escapar da carnificina que viria na forma das feras. Ao mesmo tempo, um grupo de magos esqueletos a ajudou a reforçar a barreira para torná-la ainda mais resistente. Ashton queria testar a barreira e desferiu um soco com toda a força. Seus dedos começaram a sangrar, mas a barreira permaneceu intacta. Nico teria dificuldade em quebrá-la quanto mais as feras. Corvo foi quem mais surpreendeu Ashton. Enquanto esteve em Valhalla, ele não ficou à toa. Acolheu alguns esqueletos sob sua tutela e os ensinou o caminho dos assassinos. Ver um pequeno número de esqueletos encapuzados com adagas foi uma grata surpresa. Por outro lado, Atlas estava ao lado de Ashton com a bandoleira do martelo de guerra no ombro. Embora Ashton não soubesse o que causou a mudança em Atlas, ele estava feliz mesmo assim. Não vamos lutar? Vimur estava confuso. Acredite em mim, nós vamos. Ashton respondeu calmamente, mas ainda não. Com os preparativos concluídos, tudo o que restava era esperar que as feras fizessem o trabalho sujo. Assim que Nico, Ciclope e seus homens estivessem suficientemente enfraquecidos pelas feras, Ashton colocaria o último prego em seu caixão. Nico era um guerreiro experiente e sabia que estava em desvantagem. Não era a primeira vez que cruzava o caminho de um necromante, então pensou em lidar rapidamente com Ashton. No entanto, seus cálculos estavam drasticamente equivocados. Ashton não era diferente de nenhum outro necromante que ele já vira, e julgá-lo como tal era algo que ele teria que pagar. Embora Ashton seguisse a mesma tática de usar o número a seu favor, era aí que as semelhanças entre ele e qualquer outro necromante terminavam. As invocações de Ashton eram diferentes de todas as que Nico já vira. Enquanto os soldados esqueletos com quem Nico lutara antes brandiam suas espadas, na esperança de atingir alguém, as invocações de Ashton eram construídas de forma diferente. Não apenas os esqueletos tinham papéis específicos a desempenhar, mas as invocações de mortos-vivos de Ashton eram comparativamente tão fortes quanto seu mestre. Nós subestimamos aquele bastardo, Ciclope murmurou enquanto encarava Ashton com raiva, que ainda sorria de orelha a orelha. Queríamos usar a horda a nosso favor, mas o plano saiu pela culatra. Nico respondeu: podemos ser fortes, mas não conseguimos lidar com as feras e o bastardo um após o outro. Apesar de suas traições, Nico ainda era leal ao seu povo e, portanto, queria protegê-los das feras. No entanto, não havia garantia de que Ashton e seu exército não os atacariam pelas costas se ele se concentrasse em lidar com as feras. Estar espremido entre duas forças mortais era a última coisa que Nico queria para ele. Além disso, Ashton poderia destruir a cidade como vingança se fosse morto. Afinal, ele era um mutante, e a animosidade entre eles e os humanos era mais profunda do que as feridas mais graves. Nico precisava fazer algo para resolver a situação. Quanto tempo levará para o culto chegar? Nico perguntou ao Ciclope. Uma semana pelo menos, respondeu Ciclope relutante. Então é tempo suficiente para se preparar para eles. O que você faz? Ashton não pôde deixar de erguer as sobrancelhas diante da reviravolta surpreendente. De todos os cenários que lhe passavam pela cabeça, ele nunca imaginou que Nico apunhalaria Ciclope pelas costas. Os lacaios de Ciclope ficaram chocados demais para fazer qualquer coisa. Usando isso a seu favor, a equipe de Nico os massacrou. Feito isso, Nico caminhou até Ashton e ofereceu sua mão. Espero que possamos deixar temporariamente nossas diferenças de lado e nos livrar da horda primeiro, disse ele sem se desculpar. Não vamos punir os inocentes pelos meus erros. Ashton olhou para Ana, que balançou a cabeça. Vimur e Laiud tiveram reações semelhantes, e estavam certos. Se Nico podia trair Ciclope sem pensar duas vezes, ele não hesitaria em fazer o mesmo com eles. Ashton acenou com a cabeça na direção de Celeste, que imediatamente abaixou um pedaço da barreira. Para horror absoluto de todos, Ashton aceitou a oferta de Nico apertando sua mão. O que você está fazendo? Vimur gritou em absoluto horror. Relaxe, respondeu Ashton. Eu sei o que estou fazendo. Você fez a escolha certa, Nico sorriu. Você é mais humano do que parece. Dizendo isso, Nico se virou para sair. No entanto, Ashton ainda segurava suas mãos com firmeza. O que você está fazendo? Nico perguntou com raiva. Você deveria ter pensado melhor antes de chegar tão perto de um vampiro, Ashton sussurrou no ouvido de Nico antes de mostrar suas presas. Faz tempo que não provo sangue humano. A equipe de Nico viu o que estava acontecendo e imediatamente correu para proteger seu líder. No entanto, era tarde demais. Ashton já havia arrastado Nico para dentro da barreira enquanto Celeste a fechava. Os soldados continuaram atacando a barreira com todas as suas forças, mas não conseguiram fazer nada para proteger seu amado comandante supremo e apenas assistiram horrorizados enquanto Nico agitava os braços para empurrar Ashton para longe. Infelizmente, o veneno de um vampiro tinha uma taxa de letalidade de 100% para humanos. Mas como Nico era um ser de nível A, o veneno não foi suficiente para matá-lo, mas foi o suficiente para paralisá-lo, permitindo que Ashton fizesse seu trabalho sem qualquer perturbação. Solte. Vá. Nico mal murmurou antes que tudo ficasse escuro na frente dele. Você quer ressuscitar o ser selecionado? Sim, respondeu Ashton antes de limpar a boca ensanguentada. Não posso deixá-lo ir sem realizar seu desejo de lutar contra a Horda, posso? Capítulo 436. Mestre da Morte.
Os necromantes eram subprodutos fracassados na forma de seres vivos que não conseguiam utilizar adequadamente a magia ao seu redor. Esse era o consenso geral entre as espécies que viviam na galáxia. E não estavam errados, já que a maioria dos necromantes só se preocupava em aprender feitiços de maldição e, no máximo, criar um bando de mortos-vivos para apoiá-los. No entanto, a maioria das maldições que usavam era facilmente neutralizada com a ajuda de habilidades básicas de cura. Era raro encontrar um necromante ou um mago negro, como alguns os chamavam, capaz de causar danos severos e duradouros a alguém. A combinação de tecnologia avançada e a fácil disponibilidade de curandeiros quase tornou os necromantes inúteis. Esse foi um dos principais motivos pelos quais Nico baixou a guarda, apesar de ter visto a força de Ashton apenas um dia antes. No final, sua negligência e excesso de confiança foram o motivo de sua morte. Ser um ser de classe A também deixou Nico um pouco arrogante, o que o afetou profundamente mais tarde. Naquela época, a equipe de Nico só podia ficar furiosa. Esta não era a morte que alguém do seu calibre merecia. As emoções já estavam à flor da pele, mas assim que viram Nico se levantar, acharam que ele havia sobrevivido milagrosamente e se encheram de alegria. Infelizmente, não foi o que aconteceu, pois um momento depois, ele estava ajoelhado diante de Ashton, assim como o restante de seus invocados momentos antes. Seu comandante supremo havia desaparecido. O homem à frente deles não passava de um sósia distorcido e nada mais. Como você pôde? O portador da espada de dupla energia gritou a plenos pulmões. Matá-lo usando traição não foi suficiente, então você decidiu profanar o cadáver dele? Acho que não caiu o suficiente para levar sermão de vadias traidoras como você. Ashton deu de ombros antes de caminhar até a beira da barreira enquanto o novo soldado das sombras o seguia de perto. Há um ditado na Terra, não sei se vocês se lembram, mas era algo como, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Seu líder queria me matar, então eu o matei. Como isso é errado? A essa altura, Ashton estava a centímetros do homem, que inconscientemente pulou para trás. O híbrido amaldiçoado havia causado um estrago neles ao matar o homem mais forte da cidade com tanta facilidade. Satisfeito com o medo estampado nos olhos deles, Ashton recuou para terminar o serviço, pois a cerimônia de ressurreição estava incompleta. A figura sombria de Nico o encarava ansiosamente, como um cachorro esperando um carinho. Eu sei. Você quer um nome, certo? Perguntou Ashton, e a sombra sentiu como o cachorrinho fofo que era. Ver seu líder em um estado tão lamentável destruiu qualquer determinação dos Ocunianos em lutar. Quando deixaram a Terra, seus antepassados juraram nunca mais sentir a humilhação da derrota, especialmente nas mãos de um mutante. No entanto, a história se repetia. Os humanos foram derrotados mais uma vez, e desta vez a derrota foi mais humilhante do que antes. Pelo menos era assim que se sentiam naquele momento. Considerando seu modo de vida traiçoeiro, eu deveria lhe dar um nome que reflita isso, Ashton murmurou enquanto coçava o queixo. Dolos. É assim que você será conhecido de agora em diante. Obrigado, mestre. Dolos respondeu alegremente. Ashton imediatamente usou detecção em Dolos para revisar suas informações. Com base nas estatísticas, Dolos era um pouco superior a Atlas. No entanto, suas habilidades poderiam ter sido melhores. No geral, ele foi uma excelente adição à equipe. O choque veio quando Ashton notou a classe de Dolos. Tirano das sombras. Que porra é essa? Ashton murmurou. Conheço uma boa quantidade de mortos-vivos, mas esta é a primeira vez que ouço falar de algo assim. Ashton esperava que alguma novidade surgisse para dissipar suas dúvidas, mas, infelizmente, nada aconteceu. No entanto, havia algo mais importante que imediatamente desviou sua atenção. O efeito sinérgico está sendo ativado. Condições cumpridas. Mestre da morte, sinergia épica, sempre que 5 ou mais mortos-vivos se reúnem perto de seu mestre, todas as habilidades de necromancia recebem um bônus. O nível dos soldados esqueletos é aumentado para corresponder ao nível mais baixo entre os mortos-vivos invocados. Esqueletos especializados compartilham seu ki de batalha com o dos mortos-vivos invocados. O usuário pode convocar até 20 zumbis para auxiliar na batalha de Valhalla. O nível dos zumbis é metade do nível do usuário. Genes de mortos-vivos devem estar ativos para que esta habilidade tenha efeito. O tamanho de armazenamento de esqueletos em Valhalla foi aumentado para 450. O usuário não pode criar mais soldados mortos-vivos até que um Lich seja invocado. E foda-se Dolos, concentre-se nisso. A voz animada de Astaroth foi suficiente para Ashton perceber que havia tirado a sorte grande. A invocação de morto-vivo de nível mais baixo tinha que ser Celeste, mas até ela estava no nível 76. Mantendo o efeito de sinergia em mente, Ashton basicamente tinha um exército de esqueletos de nível C sob seu comando. A maioria deles compartilharia o QI de batalha com Atlas e 100. Invocar zumbis também era um bônus decente. O único problema era o Lich. De acordo com o efeito de sinergia, ele não podia mais invocar um morto-vivo até invocar um Lich. Infelizmente, o método de invocar um Lich era desconhecido para ele. Ei, desgraçado, por que você continua se esquecendo da minha existência? Você sabe como invocar um Lich? Não, mas você tem algo que pode ajudar. Abra seu inventário. Ashton estava confuso e sem vontade de ouvir nenhuma das brincadeiras de Astaroth. No entanto, como não sabia nada sobre o assunto, confiou nas palavras de Astaroth. Viu? Eu disse que tinha algo para você. Um livro antigo, intitulado Grimório da Morte, brilhava em seu inventário. Era o mesmo livro que Astaroth havia escolhido no Palácio Oriental após passar pelo teste espirituoso dos esquecidos. Se alguma coisa pode te ajudar, é isso. Parabéns por fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Sim, concordo. Escolher você como meu anfitrião não foi a coisa certa. Capítulo 437. Venham todos, venham todos.
Por mais que o povo de Zana quisesse atacar Ashton e suas tropas, não tinham escolha a não ser engolir sua raiva. No entanto, havia outra pílula amarga que não conseguiam engolir. Com Nico e Ciclope mortos, ninguém poderia salvá-los da horda, mesmo que os mercenários decidissem poupar suas vidas. Normalmente, teriam implorado aos mercenários que ficassem e ajudassem, mas isso não era mais uma opção, pois eram eles que tentavam explorá-los como mão de obra gratuita. Ninguém em sã consciência os ajudaria depois da façanha que fizeram. Que sorte teriam se os mercenários decidissem deixá-los em paz e seguir seu caminho. Vamos embora antes que as coisas fiquem caóticas aqui, sugeriu um mercenário. Ninguém se opôs à sua sugestão. A horda levaria cerca de 3 horas para chegar às muralhas externas da cidade. Os mercenários tinham tempo de sobra para partir e deixar os bastardos traiçoeiros se virarem sozinhos. No entanto, houve alguém que se opôs. Surpreendentemente foi Nico, o homem que os cultistas mais queriam prejudicar. Não me olhe assim, não estou com pena deles nem nada. Ashton deu de ombros. Não sei o quanto suas contas bancárias estão abarrotadas, mas não vou embora sem recuperar o combustível e as despesas de viagem que tive que pagar. Preço do combustível não é brincadeira. Agora que Ashton havia apontado isso, os mercenários estavam inseguros sobre partir sem a devida compensação. Afinal, alguns deles tiveram que pagar milhares de ienos em combustível para chegar a Okuna, e partir de mãos vazias só lhes faria mais mal do que bem. Dito isso, eles não tinham certeza de como recuperariam o dinheiro. Com a morte do empreiteiro, não era como se os cidadãos de Zana fossem esvaziar os bolsos por eles. Para piorar a situação, Nico os empregava não cidadãos, o que significava que não eram obrigados a pagar os mercenários pelo trabalho. Entretanto, a julgar pela confiança de Ashton, eles sabiam que ele tinha algum plano na cabeça. Não precisamos que eles nos paguem. Afinal, o tesouro está vindo em nossa direção, disse Ashton com um sorriso presunçoso. Certamente você não quer dizer. Um dos antigos companheiros de Nico começou a gritar, mas Ashton o interrompeu imediatamente. Claro que sim, disse Ashton antes de encarar os mercenários. Vamos vender os corpos das feras e ganhar algum dinheiro. Infelizmente isso significa que estaremos salvando esses desgraçados ingratos no processo. Mas não se preocupem, pegar os corpos já deve ser punição suficiente para eles. Zana não era uma cidade com muitas maneiras de gerar renda. Por estarem localizadas em uma ilha distante do planeta, os únicos recursos sobre os quais tinham controle eram as feras e pouquíssimos recursos naturais. Sempre que uma horda aparecia, eles subjugavam os animais e os vendiam a preços exorbitantes. Sem concorrência significativa, eles podiam estabelecer preços exorbitantes para as matérias-primas geradas pelos animais, e os compradores não tinham escolha a não ser concordar com os preços exorbitantes. Dito isso, se os mercenários tirassem tudo deles, Zana teria uma morte lenta. Sem os cadáveres, eles não conseguiriam contratar ajuda nem mesmo das organizações mais obscuras e, sem ajuda, não conseguiriam repelir futuras hordas. Esqueça a ideia de contratar ajuda. Eles não conseguiriam reparar os danos causados pelas hordas, e lutar contra feras selvagens naquelas condições era nada menos que suicídio. Com seu plano, Ashton estava essencialmente levando-os à ruína, ao mesmo tempo em que se apresentava como um cara legal por ajudá-los. Você não pode fazer isso. Caleia, o braço esquerdo de Nico, gritou a plenos pulmões. Não é isso que o contrato. Contrato? Que contrato? Ana fingiu surpresa e ofegou. Ah, você quer dizer o contrato que se tornou nulo quando seu líder morreu? Sinto muito dizer, mas você não pode fazer nada para nos impedir. Eu vou te oferecer um novo contrato. Caleia entrou em pânico. Nós vamos te pagar 4 vezes o dinheiro que Nico ofereceu, mas por favor, deixe metade dos corpos conosco. Naquele momento, Ashton já estava farto daquelas besteiras. Aqueles desgraçados não hesitavam um instante sequer em prejudicar os outros, mas agora que estavam enfrentando o mesmo tratamento, de repente era injusto. Um contrato? Parece que você não tem noção da situação em que se encontra. Ashton caminhou calmamente até ela. Você está ferrada. Você queria nos ferrar, mas eu enfiei uma carta invertida no seu rabo. Saiam da frente se não querem que outra pessoa enfie algo no seu rabo. Quase acreditei que você estava fazendo isso por vingança, haha. Toda guerra é baseada em engano. Você pensou nessa fala sozinho? Não, Sansu fez isso. Ao contrário de um certo bastardo sem corpo, eu não levo crédito pelo trabalho de outra pessoa. Diferentemente dos outros mercenários, Ashton tinha muito dinheiro. A perda de alguns milhares de ienos também não teria consequências a longo prazo para ele. No entanto, ele precisava de cadáveres, muitos cadáveres, por algum outro motivo, ou seja, para criar um lixo. Pelo menos, era o que estava escrito no Grimório. O motivo pelo qual ele queria que outros mercenários contribuíssem era para garantir a segurança de sua facção. Embora ele fosse forte o suficiente para proteger a si mesmo e seus tenentes, os outros eram inexperientes e poderiam se tornar o jantar das feras. Ter o apoio de outras facções solidificaria a posição de suas forças. Os mercenários recebem o dinheiro, Ashton recebe os cadáveres e juntos se vingarão de Zana. Era uma situação totalmente vantajosa para todos. Depois de ponderar por mais alguns minutos, a maioria dos mercenários concordou em lutar contra a horda juntos, enquanto alguns foram embora para informar a associação sobre a porcaria que Zana havia feito. Tenho quase certeza de que eles só queriam uma desculpa para fugir. Vimur deu de ombros. Que bando de covardes. Todos riram da reação dele. Enquanto isso, Ashton e os líderes das outras facções estavam ocupados em uma reunião. Eles haviam decidido lutar, mas precisavam de uma estratégia primeiro. Felizmente, Astaroth e seus anos de experiência estavam do lado deles. Capítulo 438. Venham todos. 2.
Zana tinha 6 muralhas externas como defesa principal. Cada muralha ficava mais espessa para dificultar cada vez mais a passagem das feras e o acesso à cidade central. Até agora, os muros foram suficientes para proteger os cidadãos. No entanto, desta vez, a horda era muito maior do que nunca e poderia atravessar os muros se não fosse controlada. Precisaríamos reduzir o rebanho o máximo possível, sugeriu Scarrar, um desastre enorme de pele verde. Uma estratégia de funil pode ser a melhor opção para nós se esse for seu objetivo. Ricochet foi um dos poucos nativos ocunianos que decidiu ajudar os mercenários, apesar de ser rejeitado por isso. Isso era mais um motivo para Ashton gostar dele. A maioria das pessoas cederia sob tal pressão, mas Ricochet era um diamante se esvaindo em uma mina de carvão. É isso que faremos então, Ashton murmurou. Astaroth havia sugerido um plano de ação semelhante, e Ashton aguardava sua vez de apresentá-lo. Mas Ricochet e seu raciocínio rápido o anteciparam. Em vez de deixar os animais se moverem livremente pelas paredes e atacarem de vários lugares, era melhor permitir uma passagem estreita para que eles se concentrassem em pegar o caminho fácil. Astaroth sugeriu ainda que eles poderiam armar algumas armadilhas, mas era tarde demais para isso. Diga a Vimur para levar algumas pessoas e criar um pequeno caminho para os monstros através das paredes. Mas apenas através das 3 primeiras paredes. Deixe o resto intacto. Entendi. Ashton deu instruções quando todos concordaram com o plano. Atlas, pegue 50 esqueletos e ajude-o com a tarefa. Sim, mestre. Ashton podia ver os olhares desconfortáveis que se dirigiam a ele, mas não lhes deu atenção. Seus convocados eram aqueles que enfrentariam a horda de frente. Na verdade, os demais deveriam ser gratos por seu sacrifício. Agora que o primeiro passo estava dado, eles precisavam refinar um pouco seus planos. A estratégia de afunilamento só teria sucesso se conseguissem evitar a superlotação do espaço. Não conseguir isso seria um desastre. Precisamos de alto poder de fogo para evitar que tal cenário se torne realidade, disse Ricochet. As defesas que instalamos podem não ser suficientes para lidar com eles. Isso pode ser resolvido facilmente. Ashton sorriu e enquanto fazia isso, ruídos altos e pairando foram ouvidos do lado de fora. Todos correram para ver a nave espacial de Ashton pairando sobre a cidade e algumas outras. Sendo um cruzador de batalha leve, a nave era suficiente para manter as feras sob controle se as coisas começassem a sair do controle. Isso deve resolver, murmurou Ricochet. Havia mais algumas coisas para discutir, como a divisão do saque e as posições de batalha, mas por enquanto, eles haviam se preparado o máximo que podiam. A maioria dos esqueletos de Ashton teve que ser posicionada do lado de fora na primeira muralha, já que nenhum dos mercenários queria trabalhar naqueles postos. Alguns poderiam pensar que estavam se comportando de forma covarde, mas Ashton entendia o raciocínio deles. Estar na linha de frente significava aceitar uma sentença de morte. Era o local menos defendido, portanto a taxa de sobrevivência era mais baixa. Dito isso, o trabalho lá era o mais fácil. Tudo o que precisavam fazer era matar e mutilar o máximo de animais possível. Como o trabalho era simples, Ashton decidiu aproveitar ao máximo seus esqueletos. Dito isso, ele também tinha um motivo oculto, avaliar as capacidades de Dolos na liderança das tropas. Se o bastardo se mostrasse inútil, Ashton o descartaria e criaria uma nova invocação em seu lugar. Afinal, ele já tinha alguns alvos adequados em mente. O restante das muralhas estava ocupado por outros grupos mercenários. Quanto a ele, Ashton decidiu assumir o comando da penúltima muralha junto com suas invocações mortas-vivas. Se as feras o ultrapassassem, tudo estaria acabado. Não havia ninguém para ajudá-lo, exceto Kais que pairava entre as paredes. As tropas estavam posicionadas e o sol se pôs. A noite estava estranha e inesperadamente silenciosa. Se alguém tivesse dito que uma horda de mais de 10.000 feras estava prestes a atacar, as pessoas teriam rido da cara deles e seguido em frente. Não acho que eles venham, suspirou Vimur. Às vezes me pergunto como alguém tão inquieto quanto você ainda está vivo. Ana riu. Nesse momento, Kais disse as palavras que Ashton estava ansioso para ouvir. Eles estão aqui. As sirenes soavam alto, e todos correram para seus postos. Até a antiga equipe de Nico se juntou a eles, pois já era hora. Um momento depois, árvores foram despedaçadas enquanto milhares de criaturas corriam em direção à cidade. Seus olhos enlouquecidos não se importavam se tivessem que atropelar uns aos outros para alcançar o alvo. Eles só queriam rasgar alguma coisa. Qualquer coisa com carne era uma visão bem-vinda para eles. Nem mesmo o chão ficou intocado, pois os passos furiosos da horda causaram tremores por toda a região. Pela primeira vez, Ashton havia pesquisado exaustivamente os tipos de seres comumente vistos em Opcuna. Por isso ficou surpreso ao ver Trolls correndo em sua direção. No entanto, ele não foi o único a notar. O que os Trolls estão fazendo aqui? Ana questionou, mas Ashton não teve resposta. Eles não são nativos deste planeta, são? Os Trolls não são o problema, comentou Lyud. Se eles podem aparecer em um planeta onde não deveriam existir, quem sabe o que mais poderia aparecer? Embora lidar com Trolls não fosse grande coisa para eles, sua aparição repentina sem dúvida não era uma visão acolhedora. Mas agora não era hora de refletir. Kais, exploda-os antes que cheguem às muralhas. Ashton ordenou. Eles destruirão as muralhas se os deixarmos. Sem perder tempo precioso, Kais imediatamente disparou mísseis contra os Trolls que avançavam. Sob a barragem contínua de foguetes e lasers, as habilidades de regeneração dos Trolls eram uma piada. No entanto, Kais teve que usar tudo o que tinha para detê-los. Sem a ajuda de Kais, Ashton não tinha como controlar as feras furiosas. A batalha mal havia começado e as coisas já estavam se tornando desesperadoras. Ana, segure firme, Ashton a beijou antes de pular do muro. Onde você está indo? Controle de animais, respondeu Ashton antes de correr para as muralhas externas. Capítulo 439. Venham todos.
3. O céu sem estrelas estava cheio de fumaça e poeira. O cheiro de carne e sangue queimados enchia o ar enfumaçado. Não era preciso ser um gênio para saber o que estava acontecendo, mas era melhor não deixar os civis refletirem sobre os detalhes da cena horrível do lado de fora dos muros. Observar os monstros era como observar os milharais balançando ao vento. Mísseis de napalm subiam no céu antes de caírem sobre as feras como magma do inferno, mas elas não pararam quando Dolos gritou fogo, a plenos pulmões. Bum, bum, bum. Numerosas torres rapidamente causaram estragos nas feras que se aproximavam, enquanto os esqueletos tentavam ao máximo detê-las. Os mercenários causavam muito dano, no entanto, a horda interminável parecia inabalada, não importava o que fosse lançado contra eles. Quando a situação pareceu estar sob controle, outra onda passou pelos feridos e continuou atacando tudo o que viam. Não demorou muito para que eles repelissem os esqueletos. Soloi, um dos mercenários posicionados em uma das inúmeras torres, mal teve tempo para pensar enquanto continuava atirando uma granada de artilharia atrás da outra contra as feras. Quando ele se juntou ao grupo chamado Espírito Vingativo, não era assim que ele imaginava liderar sua primeira missão. Talvez eu devesse ter ido embora com o resto, murmurou o meta-humano loiro para si mesmo. Nesse ritmo, vou morrer antes mesmo de subir de nível. Ele olhou para o tamanho cada vez maior da horda e sabia que levaria apenas um momento para que as feras ultrapassassem o primeiro muro. Apesar de saber o quão ruim era a situação, Soloi não conseguia parar de pensar em como os caras na segunda muralha deveriam desacelerar a horda. Ou conseguiriam isso matando as feras ou sendo mortos por elas. Mesmo mortos, eles deveriam dar ao resto deles algum tempo para revidar. O que está acontecendo? Soloi questionou um alienígena com tentáculos parado ao lado dele. Não tenho certeza, respondeu o alienígena. Parece que os animais estão recuando. Um momento de alívio tomou conta de seus rostos. Parecia que estavam causando mais dano às feras do que imaginavam. Todos começaram a comemorar. No entanto, Soloi sabia que as feras não tinham motivo para parar de atacar naquele momento. Elas já haviam levado os defensores ao limite, então por que parar agora? Inúmeras criaturas podiam ser vistas espreitando na orla da floresta, e parecia que estavam esperando por algo. Protejam-se! Soloi gritou assim que percebeu que algo estava errado. Infelizmente, a maioria dos mercenários era menos atenta do que ele e se tornava alvo dos inúmeros espinhos arremessados pelos monstros. Sangue e cadáveres empalados pintavam o lado deles da muralha. O campo de batalha permaneceu em silêncio, pois agora era um cemitério de insepultos. Em um movimento rápido, as feras destruíram qualquer resquício de ímpeto que os mercenários ainda tivessem. Soloi saiu cautelosamente de seu esconderijo, apenas para vomitar as tripas depois de testemunhar a cena de arrepiar os cabelos. Entre os cadáveres mutilados jaziam seus companheiros, e a maioria sorria, sem saber que já haviam abraçado a vida após a morte de braços abertos. Acabou. Soloi caiu de joelhos, suas roupas encharcando o sangue de seus companheiros. A batalha estava perdida, o inimigo havia vencido. Naquele momento, ele não pôde deixar de amaldiçoar sua ganância. Se não fosse pelo dinheiro, ele teria deixado Okuna com o resto de sua equipe. Os monstros eram apenas um meio de matar seus amigos. No final, foi ele quem tirou a vida deles, e esse sentimento o consumia. A horda retomou a marcha, e desta vez não havia torres para impedi-los. Como tudo parecia perdido, algo passou zunindo por sua cabeça. Soloi se virou e viu Ashton indo direto para a horda. Parece que ele também perdeu a tampa. Soloi murmurou: estamos condenados. Alguns momentos atrás, Ashton voou sobre os muros o mais rápido que pôde, batendo suas asas gigantescas. As pessoas o viram correndo em direção às feras e ficaram perplexas com sua estupidez ou cheias de admiração por sua bravura. Odeio dizer isso, mas é improvável que a estratégia de funil funcione agora. O comportamento deles é estranho, e não é como os animais normalmente agiriam. Ashton respondeu: é quase como se eles estivessem sendo controlados por alguém ou alguma coisa. Eu estava pensando a mesma coisa. Nesse momento, uma explosão interrompeu a conversa. Um muro havia caído, mas, surpreendentemente, não fora o primeiro, mas o segundo. Ao se aproximar dos escombros, Ashton notou que a maioria das pessoas ali estacionadas estava morta. Os poucos que sobreviveram não estavam em condições de lutar, nem mental nem fisicamente. Achávamos que estávamos sendo espertos, mas foi o contrário. Ashton balançou a cabeça e correu para a área entre a primeira e a segunda paredes. Assim que pousou, ele imediatamente ordenou que os esqueletos recuassem. Afinal, o feitiço que ele estava prestes a usar não diferenciava aliados de inimigos. Venham todos, venham todos! Ele gritou e bateu o punho no chão. A habilidade, queda do céu, está fazendo efeito. Não só a terra se partiu, como tudo à frente de Ashton foi incendiado pelo fogo do inferno. Assim que uma fera pisava na área, ela queimava até virar cinzas. Mais de 100 criaturas foram sacrificadas ao fogo do inferno instantaneamente. Mas Ashton não havia terminado. Para horror de todos, ele avançou para o poço de fogo sem hesitar. Mas as chamas não o feriram, e quase parecia que estavam se curvando para recebê-lo. Aqueles que viram Ashton não conseguiam acreditar no que viam, enquanto, ao mesmo tempo, os membros de sua facção assistiam alegremente. Por que diabos vocês estão sorrindo, seus desgraçados? Vimur deu um tapa na nuca de um deles. Vocês vão poder sorrir assim quando conseguirem metade do que o nosso capitão conseguiu. Agora concentrem-se no seu trabalho. Sim, senhor. Capítulo 440. Chuva escaldante. Ashton tinha um plano de contingência pronto para o caso de as formações entrarem em colapso. Com a segunda muralha destruída e seus esqueletos inutilizados, era hora de implementar o plano de contingência solo. Embora isso significasse que ele teria que lutar contra as feras sozinho, era a melhor chance que ele teria de subjugá-las. Afinal, a maioria de suas habilidades era estruturada para afastar hordas.
Habilidade Névoa de Sangue em vigor. Como a queda do céu não foi suficiente para matar todas as feras, Ashton decidiu aumentar as coisas e ativar outra habilidade de área de efeito 1. Mas ao contrário de queda do céu, os alvos não precisavam entrar em uma área. Em vez disso, Névoa de Sangue viajava até os alvos. Em outras palavras, não havia como as feras fugirem da névoa. Sem mencionar que Ashton conseguia manipular os ventos usando manipulação do vento para propagar mais rapidamente a névoa venenosa na direção das feras. Isso concluiu o plano de contingência de Ashton. No entanto, nem tudo sai conforme o planejado para o bem ou para o mal, e Ashton aprenderia isso em breve. Habilidade Névoa de Sangue está evoluindo para a habilidade Chuva de Sangue. Habilidade ativa Queda do Céu é combinada com Chuva de Sangue. Habilidade passiva Físico Dracônico é combinada com Chuva de Sangue. Nova habilidade épica Chuva Escaldante nível 1 foi criada. Você pode ver os detalhes da habilidade na aba Habilidades. Observação: o usuário ainda pode usar as habilidades mencionadas acima separadamente, bem como de forma combinada. Que diabos? Ashton não planejou que isso acontecesse. Tudo o que ele queria era usar simultaneamente Queda do Céu e Névoa de Sangue para causar o máximo de dano possível às feras. Em vez disso, ele acabou criando uma nova habilidade. A névoa de sangue se transformou em nuvens carmesim dançando no céu noturno, e no instante seguinte, algo inimaginável aconteceu. Ashton não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas uma mistura de veneno ardente choveu sobre as feras. É interessante. Você sabia que isso aconteceria? Eu tinha minhas dúvidas, mas nada é previsível em relação à combinação de habilidades, graças aos vários RNGS. 2. RN o quê? Não sobrecarregue sua mente frágil com coisas desnecessárias. Concentre-se na batalha. As gotas de chuva verde esmeralda queimavam tudo que tocavam. Os sortudos morriam quando as gotas perfuravam seus corpos e derretiam órgãos essenciais. Mas os azarados tiveram que sofrer o tormento do veneno nauseante que se espalhou rapidamente por seus corpos. Mas isso não foi tudo. Por mais que a chuva prejudicasse as feras, ela reforçava os genes e as habilidades de Ashton, assim como seus soldados esqueletos. As feras encurraladas recorreram novamente à mesma habilidade que usaram para destruir a segunda muralha. Milhares de espinhos cobriram os céus antes de se aproximarem de Ashton. Os espectadores ficaram boquiabertos de horror. Todos tinham testemunhado a força destrutiva dos espinhos e sabiam que as chances de Ashton sobreviver eram baixas, se não nulas. Enquanto a maioria dos mercenários se preocupava com o bem-estar de Ashton, os mercenários da Água Dourada não conseguiam conter um sorriso interior. Não era segredo que odiavam Ashton, e por isso sua morte foi uma surpresa mais do que bem-vinda. Os mercenários da Água Dourada estavam tão certos da derrota de Ashton que quase abandonaram seus postos para escapar da horda. É possível imaginar o choque em seus rostos quando Ashton saiu ileso do ataque destrutivo. Seria preciso muito mais do que isso para me matar. Ashton sorriu enquanto o Golias ósseo desviava de todos os espinhos que vinham em sua direção. Como isso é possível? Kearney murmurou frustrado. Aquele desgraçado é resiliente como Koshega. Koshega? Alguns pensariam que você estava torcendo pela morte do ceifador. Lyud apareceu atrás dos mercenários da GW como um fantasma. Ao contrário de seus defeitos, Kearney era um ator experiente. Sem hesitar, ele se recompôs e encarou Lyud com um sorriso. Só então percebeu que Lyud não era o único atrás dele, mas o resto da facção de Ashton também. Não, eu estava elogiando a resiliência dele. Ele disse. Minhas sinceras desculpas se parecia estar desejando mal ao senhor ceifador. Koshega? O que é isso? Ana perguntou a Ricochet. Pense nisso como uma barata espacial. Os olhos de Ana ficaram vermelhos assim que ouviu isso. Será que aquele verme estava comparando Ashton a uma barata? Ele estava cortejando a morte. 3. Felizmente Lyud estava lá para mantê-la sob controle. Por mais que Lyud desprezasse os mercenários da Água Dourada, ele sabia que nada de bom viria de lutar contra eles desnecessariamente. Você deveria expandir seu vocabulário para encontrar uma analogia melhor, disse Lyud com um sorriso. Ou então você vai acabar em apuros um dia desses. Haha, sim. Kearney deu um sorriso falso. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Achei que não devíamos sair dos nossos lugares designados. Parece que tudo está indo conforme o planejado? Ana comentou sarcástica. As feras não vão passar pelo ceifador e se passassem, nada seria capaz de detê-las. Pelo menos não você. O comentário de Ana fez uma veia saltar na testa de Kearney, mas seu sorriso estava radiante como sempre. Kearney era um ser grau A, mas um mero aluno grau C estava falando mal dele? Se não fosse por Maston, ele teria transformado o ceifador e sua pequena amante em suas cadelas sem hesitar. Infelizmente, ele só conseguia imaginar como torturá-los até a morte, mas manteria as mãos presas ao corpo por enquanto. No entanto, alguém interrompeu a conversa pelo rádio antes que ele cedesse à raiva. A menos que vocês sejam um bando de escaladores profissionais, embarcar em uma nave seria a maneira mais rápida de chegar a ceifador. A voz de Kais ecoou pelo canal seguro. Entrem e eu os levarei o mais longe que puder sem machucar o bebê. O bebê? Vimur expressou sua confusão. Ela está falando do navio. Lyud respondeu, vamos indo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.